Começa agora NetoCast Esportes ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Boa noite, galera! Salve, salve! Estamos aqui com mais um NetoCast Esportes ao vivo. Hoje, quarta-feira, dia 8 de novembro, são exatamente 21 horas e 5 minutos e na região central de São Paulo temos 18 graus. Do meu lado aqui, Alexandre Siuf, nosso grande amigo. Boa noite, tudo bem, cara? Como é que você tá aqui? Tudo faz. Beleza? Agora uma semana inteira, né? Na próxima semana tem mais um feriado. Tem mais um feriado semana que vem? Dia 15, né? Putz, é mesmo. Pra gente que trabalha por conta, é a pior coisa que né? tem. Olha aqui, temos novidade, galera. Participação aqui maravilhosa. Nosso amigo Jeff, lá do Tenistas em Ação, aqui de São Paulo. Como é que você tá, Jeff? E aí, Neto, beleza? Beleza, galera? Boa noite. Vamos ver se o Jeff tira aqueles preconceitos que eu mesmo tinha. Estava até comentando com o Jeff antes de a gente começar o programa sobre a questão do tênis ser um esporte de elite, não sei o quê. Eu acabei falando com ele, comentando que para montar meu longboard ficou muito mais caro que qualquer equipamento de tenistas aí que você pode imaginar. Mas o Jeff tá aí para tirar esse nosso... Eu vou te falar assim, antes de... Porque eu lembrei, eu tenho um amigo de infância, ele começou catando bolinha e se tornou professor de tênis. E o cara veio da favela, tal. Só que depois ele desandou por bebida e outras besteiras. Mas o tênis edificou muito ele da favela, um cara morando num sistema de miséria, catando bolinha lá pros caras. Os caras falaram, quer aprender a jogar? Quer aprender e virou professor. Aí. Bom, deixa eu apresentar o resto da galera. Diretamente de Itajaí, Santa Catarina, nosso amigo Pensador Louco do Teatro Escuro do Pensador. Como é que você tá, Pensador? Boa noite, Neto. Boa noite, galera. Vim aí de novo para estragar o programa, como sempre. É um prazer poder participar. É isso aí, o Pensador lá do Som no Caixão, Desleituras, Exadoff, Necrofilmicon. Meu, o cara tá fazendo praticamente uma vitrine de podcasts agora, que pelo amor de Deus. Diretamente de Rio das Pedras, Léo Nossetti lá do Doublecast. Como é que você tá, Léo? Fala, Neto. Boa noite a todos aí. Vamos falar muito de esporte aí, pô. Lembrando que agora temos esses aplausinhos, né? Temos aplausinhos, afinal os Lumpa-Lumpas, eu tô comprando pacotes de traquina pra sustentar esses vagabundos. Peraí, aí vai ter que colocar o efeito de vaia também quando forem falar do Flamengo, né, pô? Porque eu vou começar a cobrar. Opa, peraí, deixa eu ver, olha aqui, ó. Essa aqui serve, ó, toma aí, ó. Maravilha. E é feminina. Maravilha. Aqui é ao vivo, é só colocar Linux, é só colocar o mouse em cima que já tá o efeito na hora. Bom, senhores, então vamos tocar o barco. O Anderson, lá do Chorume, Anderson Negão, diretamente de Sumaré, falou que talvez apareça por aí, mas provavelmente ele vai aparecer mais tarde. Já deixei o link para ele, então vamos dar início aqui na pauta para a gente poder começar a falar um pouco de esportes. Então vamos começar aí, como sempre, pela Fórmula 1, né? Nós vamos ter aqui no dia 12 de novembro, GP do Brasil, aqui em São Paulo, em Interlagos, às 14 horas, né? Tem muita gente aí ansiosa com esse GP aí. Alguém aqui, alguém de vocês vai assistir essa corrida em loco? Ou também tá igual eu, tá mais quebrado que arroz de terceira? Hein? Não, provavelmente eu vou estar morgado na cama com minhas filhas me espancando para acordar. Eu não vou... Possivelmente não, provavelmente não. Será que sei lá se fala ingresso, como é que chama? Ticket, né? Ticket. Que é mais chique. Eu não sei, que era caro antigamente, né? Não sei como é que deve estar agora. Embora, né? Na época do Senna, tinha um amigo que ele juntava dinheiro durante o ano inteiro. Estudante que nem eu. Ah, então é caro, então. Não é barato. Deve estar o quê? Uns 500 pau mais barato? Sei lá, uns 400, 350. Será, né? Silvio? É. Bom, quem tiver aí com a internet aqui, que eu não tô com dois computadores abertos, quem tiver informação aí de quanto que tá aí a bagaça aí do ticket aí pra poder assistir a Fórmula 1, dê um Google aí pra gente ver quanto é que tá
a machucada se você aí, né? 350 pau é uma puta grana pra você ficar lá. Cara, sinceramente... Antigamente ainda tinha o Senna pra você gastar essa grana, né? Hoje verdade, Léo. Vai ver o amassado. Cara, com 300 pau eu consigo comer uma sósia ananda Sharon Stone. Ô, Jeff, será que quando você acha que deve estar um ingressinho para o circo da Fórmula 1, né? Onde os palhaços somos nós, né? Eu acho que tá mais caro do que isso que você falou. Será, cara? Olha, eu acho que 400 contos já eu tô achando que é mais que isso também. Não, assistir atrás da coluna. Atrás da coluna. Atrás da coluna. Bom, então é o seguinte, nós já sabemos aí que o Lewis Hamilton já está consagrado como campeão, né, dessa temporada. Então nós temos aqui Lewis Hamilton em primeiro lugar com 333 pontos, Sebastian Vettel com 277 pontos em segundo lugar, terceiro lugar Valtteri Bottas com 262 pontos em terceiro. Participar, fiote. Ah lá, pronto, Danilo chegou do Doublecast. Aí, cara, chegou. Cheguei, estão me ouvindo bem aí? Não, já tá ótimo, já chegou. Bem é outro detalhe, assim, mas estamos te ouvindo. Tá tranquilo, Danilo. Seja bem-vindo, cara. Então. Eu ainda não vou pôr o Lumpa-Lumpa. Não, ele merece o Lumpa-Lumpa. Pera aí, gente. Aê, Danilo Doublecast também, gente. Acabou de chegar aqui. Olha, que legal. Bicho. Pensa o quê? Eu paguei meia dúzia de Lumpa-Lumpa só pra bater palma aqui pra gente, cara. Olha só, rapaz. Eles são cores de Cheetos? Cores de Exatamente, não. Eu tô Nada, pagando... isso é a galera. Ele passou na Cracolândia distribuindo balajuquinha e falou: vamos fazer um servicinho ali em casa rapidinho e o resultado é esse. Então, eu tava passando aqui a colocação. Nós estávamos em terceiro lugar, igual o Danilo mesmo fala. Valtteri Bottas, viu, Danilo? Valtteri Bottas em terceiro lugar com 262. Em quarto lugar, Daniel Ricciardo com 192 pontos. Quinto lugar, Kimi Raikkonen com 178. Sexto, Max Verstappen com 148. Sétimo lugar, Sérgio Pérez com 92. Oitavo, Esteban Ocon com 83. Nono lugar, Carlos Sainz Jr. com 54. Em décimo lugar, Lance Stroll com 40 pontos. Eu acho que nós temos aqui agora o GP do Brasil e no dia 26 de novembro o GP de Abu Dhabi lá, como é que é? Yas Marina. Às 11 Então eu acho que já tá, o Lewis Hamilton já está consagrado como campeão. Eu acho que agora a disputa vai ficar entre os segundos e terceiros lugares, né? Não vai ter. Aqui tem os valores aqui dos ingressos, Neto. Fala aí, como é que tá? Quanto tá, Paulada? O mais barato tá 580 mangos. Nossa, rapaz. Fiquei sabendo que já vou mandar 2 pro Doublecast. Aí. Se você quiser ir na área VIP, você pode pagar a bagatela de R$6.300. Caramba! Só? Rapaz. Ó, e tem um ingresso que você pode visitar o paddock, ver os carros e tudo. 15 mil Temers. Que tem direito a... Caramba, 15 mil reais. Tem moral de pagar 15 mil reais? Meteu o dedo na graxa. Cara, por esse valor tem que ter, mulher dançando no pirulito lá e... Não, peraí. 15 mil reais você tem direito de comer mais gostoso do planeta. Você senta no cockpit, a Eva Green senta no teu colo, né? Eva Green. E ainda sai no piloto ainda. Ela senta no teu colo e fala: essa marcha, pra gente poder ir ver umas corridas dessas aí. Caramba, tem que abrir um padrinho hoje pra gente ir no de 2047. Não, isso tem que abrir uma caderneta de poupança pra poder ir, né? Não, vocês têm que fazer como o bom brasileiro faz, que é ligar no Google Earth, mirar em Interlagos e ficar torcendo pros carrinhos passar. Pular o muro. Em 3D agora, né? É, excelente. Bom, alguma consideração aí, galera, sobre a Fórmula 1? Tá caro o ingresso. Essa corrida aí tá mais sem graça do que... Ó o Anderson, vamos lá. Anderson, legal. Boa noite, senhores. Do Chorume. Se apresenta direito. Vamos lá. Aê. Como é que eu tenho que apresentar? Fala, negada. Peraí, exatamente. Fala, negrada. Aê, Anderson, diretamente do Chorume, lá de Sumaré. Logo, logo, eu acho que talvez o Natal vai passar na tua terra aí, viu, Anderson? Nossa, coitado de você, viu? Ele tá tirando a vida que é pra você se mudar. É meus pêsames. Nós vamos tomar umas geladas aí, rapaz. É no condomínio, lá Vila Flora mesmo, igual você falou.
Ah, então tá bem. Todo mundo mora lá. Todo mundo mora lá. Todo mundo mora lá, é foda. Toda a arquitetura de Sumaré fica nesse condomínio. Vila Flora e uns prédios por aí. É isso, Sumaré. Bom, a gente vai falar. Ô Anderson, você acompanhou a Fórmula 1? Já passei a colocação. Você tem alguma consideração aí que você acha interessante falar sobre Fórmula 1? Estamos começando o programa, só falando de. Hoje eu não... Pode dizer. Hoje eu não tenho. Hoje eu não acompanhei dessa vez. Ah, então tá bom. Ô, Neto, mas tem uma pergunta, né? Pode falar. O Lewis Hamilton ganhou praticamente já, né? O campeonato já é dele, né? Ele já é campeão. Eita, Hexa, o que ele tá sendo agora? Aí, rapaz, eu acho que ele é penta, né? Eu acho que ele é Tetracampeão. Eu acho que é tetra. Tetra, aí, ó. Tetra! Que nem diria o outro. Treta! Quanto falta pra ele chegar no Schumacher? Falta 4, é isso? Não. Acho que o Schumacher tem uns 8, Ele não chegar é? no Schumacher, eu acho que falta um acidente, né? Puta que pariu. Essa foi. O demônio veio buscar agora. Não. Essa tinha que vir lá direto do inferno do Pensador Louco. Ah, vai. Vocês assistiram a última corrida? Não, eu não assisti, não acompanhei. Você assistiu, Jeff? Eu vi os lances depois, ó. Eu vi os melhores momentos. E aí, o que você achou? O Hamilton chutou uma bola pro gol lá no último lance, né? Então, o Neymar, ele aparece parece assim, a voz dele na comunicação de rádio. Depois que o Hamilton ganhou e tá caminhando lá pra linha na volta de final, né? Depois que ele cruza a linha de chegada. Aí tem a voz do Neymar. Gritando é campeão, é tetra. O cara ganha a corrida e é obrigado a ouvir a voz do Neymar. Cara. Além de tudo, né? Ele perdeu. É o castigo. Mas ele com uma pedra, porra. Então, Fórmula 1 acho que a gente já falou o que tinha que falar. O Jeff falou sobre o Massa, né, Jeff? Como é que é o negócio da aposentadoria? Vai ser a corrida de despedida dele, né? De novo, né? De novo. Até a próxima oferta de alguns milhões ele volta, né? Então, eu vi ele deu uma entrevista no Bem Amigos, segunda-feira, ele falou que se tivesse oportunidade, ele ficaria mais uma temporada. Então eu faço um apelo aos donos de equipes, ninguém contrata o Massa, pelo amor de Deus, tem que aposentar. O Felipe Massa não pode mais, cara. Agora tem que chamar Felipe Miojo, cara. Ninguém mais compra o passe dele, não. A melhor coisa do Massa nos últimos anos de Fórmula 1 foi a mola que o Rubinho deu na cabeça dele. Caramba, vocês estão com humor negro hoje mesmo, hein? Pelo amor de Deus. A galera tá sanguinolenta hoje. Pelo que eu tô entendendo, ninguém gosta do Massa. Que é isso? Ou eu tô... parece que ele não é um cara muito massa. Vou te falar, depois do Senna, quem que agradou? Eu não sei quem deu uma entrevista, ele disse o seguinte, que quem gosta de piloto brasileiro não tá mais nem acompanhando a Fórmula 1. E é verdade. Não tem um piloto brasileiro, né? Não, acabou no Senna. O último piloto bom, razoável pra bom, foi o Rubinho. O Rubinho deu azar de correr na época do Schumacher, porque senão ele era campeão do mundo. É verdade, dizem que ele era bom mesmo. É verdade. E ele virou o cara do segundo. O Rubinho era bom, porra. E se ele também não pega... Ele se submeteu a ser o segundo piloto da Ferrari. Se ele tá em outra equipe, numa McLaren, ele seria campeão do mundo fácil. Tem muito talento. Eu acho até que na história do Rubinho a palavra submeter tem bem a ver com tudo que ele fez. Sem dúvida. Tanto é que a última vitória brasileira na Fórmula 1 foi do Rubinho. Aí. Não foi nem do Massa. Olha aí. Olha. Pela Brown? Pela Brown, né? Foi pela Brown GP. Caramba, gente. E a última vitória do Brasil da Espanha, eu acho. No Brasil foi o Senna. Que eu não sei como ele não foi campeão pela Brown, viu? Tá falando que porque o Button também emendou umas 6, 7 corridas ali que ele foi muito bem. Depois ele caiu, só ficou esperando pra ser campeão. De brasileiro, vitória de brasileiro aqui no Brasil, o Silvio tá falando que o último foi Ayrton Senna, é verdade, será? É isso? Não, aí teve o Massa. Duas vezes. O Massa ganhou 2 vezes. Mas também não foi nem tão relevante assim, né? Mas... Peraí, você tá querendo dizer então que o Massa só ganhou 2 corridas na vida? O Massa, se eu não me engano, ele tem umas 12 vitórias na corrida. Então, e uma dessas vitórias aí é que ele perdeu na última volta pro Hamilton título. Isso, exatamente. Você lembra dessa imagem, cara? Eu acho que foi 2009. Isso, ele até comemorou o pai dele, passou o pai dele comemorando, aí na última volta o Hamilton passou o carinha. Na última corrida, o Hamilton passou o Timo Glock, um piloto da Toyota.
Né? Caramba. E aí, Uma curva, aliás. Ou seja, E aí, comemorou por antecipação, né? E dançou, né? Não, tem uns vídeos desses do cara comemorando e... Será? aí Olha uma cara. molada. Como é que No é? ano Anderson? seguinte ele tá uma molada e desistiu de vez, né, da vida. Aí fodeu. Aí fala, deixa quieto. O Massa, para ser mais exato, tem 11 vitórias na Fórmula 1. 11 vitórias. Caramba. Até- Você sabe quanto é o A Rubinho? 12ª foi o quê? Bom comportamento? Deixa eu ver aqui. O Rubinho eu acho que tem um pouco mais. Um pouco menos, não sei. E o Massa sempre correu por construtoras grandes aí. Exatamente. As marcas que ele representava, as equipes, sempre foi equipe boa, né, Anderson? Sim. Sauber, Ferrari e Williams. Aí, ó, tô falando. É que a questão é que tinha sempre um piloto pica das galáxias correndo junto com ele, né, meu? Não, parece sempre ter um melhor que brasileiro, né? Isso que é E o foda. Rubinho pegou umas equipes merda pra roer um osso ali. O Rubinho tirava leite de pedra numa Jordan em 94. É verdade. Não, ele tem seu valor, o Rubinho Pô, tem você seu vê, valor. 94 já fazem 23 anos, hein? 94, 23 anos, caramba. Caraca. Caraca, tudo isso já? Passa, né, meu? Tamo velho. Daqui a pouco eu morro. Bom, acho que Fórmula 1 a gente já fez uma devassa aqui. Eu quero aproveitar a presença do Jeff. O Rubinho também tem 11 vitórias. 11 vitórias, 11, né? Rubinho. Aí, ó, tá vendo? Agora o comparativo, quanto Senna teve de vitória? Aí já não sei, cara. Ele é uma caralhada. Uma caralhada. Cara, Não, sendo uma porrada. é difícil, porque eu não posso abrir mais tela nenhuma. O problema é ter O mundial que ele tem é. Tem 3 mundiais, né? 3, né? Isso, mas. 41 vitórias, 80 pódios. Nossa. Olha, 65 pole positions. Caraca. Ah, ele era o rei da pole position, isso é verdade. E o Senna, se ele não tivesse falecido em 94, ele tinha sido mais campeão. Tinha. Ah, tinha. aí, ia. Ele era pra estar na Ferrari no lugar do Schumacher. Sim. Meu, se o Concordo. Damon Hill foi campeão, imagina o Senna. É, Jacques Bem Villeneuve. horrível. verdade. Jacques Villeneuve. Nossa, Jacques Villeneuve, gente do céu. Bom, vamos Queria tocar. papar já. Pode falar, É, Jeff. vamos. Não, eu tava falando, ele ia papar mais alguns títulos. Ah, sim, sem dúvida, Com cara. certeza. E mais algumas modelos. Isso aí, nossa senhora. Viu? E se juntar todos os brasileiros bons que vieram depois dele, não dá o Senna, né? Não dá. Não. O número de vitórias. Não chega, né? E depois Eles do Senna, quem repercutiram venceu na foi o Senna. Massa e o Rubinho. São 22 vitórias. Contra 43 do Senna. Olha, eu não sei se juntando o Massa e o Rubinho chega a dar um piquê. Sequer. Não, nem acho que não dá nenhum. pique, Mas vocês sabem o que é isso, né? Que o filho do Galvão Bueno não tá na Fórmula 1, mas... Isso aí é verdade. Então, será que ele não vai ascender para ele vai ficar, ele não vai entrar na Fórmula 1 não, esse moleque não, cara? É que ele tá com uns 40 anos já, né? É, Acho que agora não agora já moleque, chama o cara de moleque, achando, moleque sou eu perto do cara, então. Não, a Esperança é o filho do Felipe Massa. Filho do Felipe Massa. O Piquet junto tem uma vitória a mais do que o Rubinho e... O Piquet, ele tem uma vitória a mais que o Rubinho e Massa juntos. Aí. Ô, Léo, quantas vitórias tem o Pedro Paulo Diniz? O Pedro Paulo Diniz, nenhuma. Se ele tiver um 9º lugar, é muito. Acho que ele tem 6º lugar na época de Sauber. Caramba. Verdade. A vida também do Pedro E Paulo muito mais Diniz dinheiro foi que todo curta, mundo, né? né? Na Fórmula 1 foi curta. Ele tá o quê? Na Stock Car agora? Não, ele Quem? parou. Ele parou? O Pedro Pedro Paulo Paulo Diniz Diniz. parou? Não, ele tá. No máximo aquele carrinho Trânsito, só. bate de parque de diversões, ele ainda vai assim, arrisca. Ele deve ter virado E ainda guardinha. chega em último. Piloto de Autorama. Tá na Ai, CT. gente do céu. vocês também Vira não- um guardinha de Ele é trânsito marronzinho do lutando. CT. Bom, então vamos tocar o barco Diz que aqui. tem até vídeo dele no aniversário do Guanabara, é pra ele ir lá pilotando entre a galera pra chegar nas promoções antes, mas não. Não consigo. Ele fez um bico de boneco de posto lá, ficou Se balançando os Fórmula 1 braços. fosse corrida aérea, quem seria um bom piloto seria o Marrone, né? Ia disputar com a Aécio, né, mano? Nossa senhora. Falou de AS, é melhor mudar de assunto. Viu? Vamos acabou. Ó, vamos tocar o barco, ó. Perto de casa, porra. A Fórmula 1 a gente já passou aqui, mas vamos agora falar de Libertadores. Vamos partir para Libertadores. Nós teremos a final do dia 22 de novembro. Nós teremos o jogo da ida, que será o Grêmio versus Lanús, né? Lá na Arena do Grêmio, às 21h45. E o jogo da volta será dia 29 de novembro,
de 2017, lá no La Fortaleza, também, às 21h45. Bom, hoje, é que eu vi falando já, faz uns 4 podcasts, que todo mundo aqui agora é gremista, né? Que pelo amor de Deus, né? Talvez o Julian Catino, lá do grupo... O Julian, esse é meio dúbio a posição, mas... Não, mas o Julian, ele torce pro... Puta, fugiu o nome do time lá. Eu acho que o Julian torce pro River, não é? Isso, exatamente. Isso. Então agora acho ele tá torcendo pro Grêmio, porque o Lanús eliminou o River dele, né? Exatamente. Eu acho que até o Julian Catino agora é gremista. Inclusive ele falou que qualquer hora ele vai aparecer aqui no Mocó do Osama aqui pra gravar ao vivo aqui com a gente também. Opa, muito bom. Então, a questão é a seguinte... vocês acham que existe alguma chance do Grêmio não levar essa? O Grêmio tá bom, o Grêmio tá forte, né? Anderson, Léo, cara, galera do futebol aí. Sempre tem chance, cara. Brasil e Argentina, 50 pra cada lado. Pô, não tem essa, cara. Como que é aquele ditado que o Grêmio tá usando nas redes sociais? Nós vamos dominar o mundo! Ah, não conte com isso. Não tá nem dominando o Brasil ainda. Não. Brasil e Argentina tem todo todo um halo assim, de problema envolvido sempre. Assim, sempre teve. Nunca dá para você prever. Exato. Para mim aí, metade para cada um, sem choro. Mas eu acho que podia botar Brasil e podia juntar o Ibis da Argentina, supondo que existam Ibis na Argentina, e ainda assim ia ser difícil se eu não me engano, o pior time é o Ibis lá de Recife, né? Tem um Ibis lá em Recife também, né? Sim, ele é o melhor time. Eu queria saber qual é o Ibis da Argentina, cara. O Ibis da Argentina. Tinha uma aliás, na Fox ela fazia de um time que era tipo o Ibis, ele começou a se reerguer. Se não me engano, chama Atlas o time. Inclusive, o Ibis é uma amadora. A galera tá reclamando lá que melhoraram o time do Ibis, né? Ele tá até nas quartas de final do campeonato. O Ibis... Como assim? Que absurdo, cara. Não, o pessoal reclamou. Agora eu acredito que o mundo vai acabar. Devolve meu Ibis, os caras. O Ibis jogando a segundona do campeonato pernambucano, classificou para a próxima fase, perdeu um jogo na competição e foi eliminado nas quartas de final. Perdeu um jogo. Isso é um absurdo. Daqui a pouco você vai me dizer que o Vasco vai ser campeão em alguma porra, pô. Eu vou me suicidar que Não, mas, ô Pensador, nós temos polêmica. O Léo vai trazer uma polêmica da semana que envolve o Vasco aí. Vamos lá. Vamos deixar pro final. Mas então, enfim, então falando da Libertadores, Neto, pode falar. Eu acho que o Grêmio ele é favorito mais pelo peso da camisa. O Grêmio é um time que é bicampeão da América, é um time que tem... na hora do vamos ver, é um time que, como mesmo o pessoal do Sul fala, o Grêmio é um time copeiro, né? Copeiro. Sim. Adoro esse tipo de competição. Então eu acho o Grêmio um pouco mais favorito, o time é melhor, mas a gente não pode esquecer que o Lanús veio de uma classificação histórica em que vinha perdendo por 2-0 dentro de casa, precisava fazer 4 gols e fez 4 gols e classificou. Então o Lanús é um time que de 2013 para cá cresceu muito, foi campeão da Sul-Americana, foi campeão argentino, então não é um time bobo. No estádio deles é um caldeirão, o pessoal lota. Então, ele é um jogo muito... Mas o Grêmio sempre funcionou, como você falou, sempre funcionou bem sob pressão. O Grêmio sempre foi um time racento, assim, de chegar na final assim e partir para cima mesmo. Não funciona melhor sob pressão, assim, sob ataque, assim, o Grêmio sempre funciona melhor. Digamos que o Grêmio é o mais argentino dos clubes brasileiros. Se a gente analisar bem o estilo de futebol e a maneira como joga. Me responda uma pergunta. Lá no estádio La Fortaleza não vai ter aquele problema de altitude, não, né? Não, Argentina não. Na Argentina não. A minha geografia não tá tão boa assim. Só uma pergunta aí, não tem aquele problema. Geralmente é na Bolívia, né, que tem problema de altitude, é isso? Chile comeu. Isso, exatamente. Colômbia tem também. Colômbia. Bom, então, eu acho que a altitude mais foda de jogar na Bolívia mesmo. Mas lá o pessoal compensa, mas eles já entram mastigando a folhinha de coca para dar aquela compensação, então... Mas pode, eu lembro uma vez o Palmeiras jogou lá em Potosí com 4.600 metros de altitude. De sobrevivência. A folha de coca em si, ela não é a droga, entendeu? Ela tem que ser sintetizada, mas não entra como mas ela tem o princípio... a folha de coca não pode ser vendida, mascada ou comercializada fora do país. Tem que lá ela é aceita dentro do preceito cultural e ela é um estimulante natural.
Sim, mas times... Mas no resto do mundo você não pode sair por aí mascando folha de coca e dizendo, olha só que legal, tô mascando coca. Tá. Mas ele dá no antidoping, sim. O ele é um estimulante natural. É essa a pergunta que eu queria fazer. Se apareceria... Guerreiro caiu no antidoping para de folha de coca. Aí. Caiu agora no antidoping. O Zete caiu no antidoping em 94 por chá de coca. Então provavelmente não vão poder mascar folha de coca lá, gente. Não, no jogo não pode, né? Ué. Pra compensar a altitude mesmo, porque não vai ter problema de altitude, igual vocês falaram, mas vamos fazer uma suposição. Uma folha de oxigênio. O cara vai ter que tocar igual o Angus Young, né? Vai ter que jogar igual o Angus Young tomando oxigênio no meio da napa. Bom, galera. A Dilma que falava em armazenar oxigênio, pode falar, Jeff. Mas no caso do Angus Young, eu acho que não é oxigênio que ele usa no show, não, cara. Porque ele fica mexendo a boca pra cima e pra baixo quando toca. Acho que no caso dele é supositório. Fala, Jeff, pode falar. Não, eu lembrei aqui o do Renato. Imagina se ele ganha, cara. Ele vai ficar intragável, né? Renato Gaúcho. Ele que é bom em perder final da Libertadores. Perdeu pro Fluminense em 2007, né? Ele que é memorável também, né? Caramba. Eu acho o Renato é campeão, né? O Renato ganhou como jogador em 83 no Grêmio. Então ele pode se tornar campeão como jogador e treinador. Acho que é o primeiro brasileiro a chegar nesse ponto. Pois é, eu acho que Não, eu acho que Argentinos já tivemos. O próprio Marcelo Gallardo, técnico do River, ganhou como jogador e como treinador. Eu acho o seguinte, se ele ganhar como treinador, cara, ele já vai ser consagrado como ele vai permanecer no Grêmio pelo menos mais um bom tempo aí, cara. Não, pode fazer uma estátua pra ele, né? Vamos fazer uma estátua. Ele pediu uma estátua se ele chegasse, se ele fosse campeão. Caramba, o cara pediu uma estátua. Aí é foda, pedir estátua... Eu pediria a filha dele, que pra falar a verdade, olha só. Sim. O pai vai pedir a filha, é foda. Não, eu pediria, né? Faz uma estátua. Ele fica bravo quando fala da filha, né? Fica bravo. Mas, bicho, todo mulherengo depois parece que vem a cavalo o castigo, né? Lógico. Ele pegou a Luma de Oliveira, né? Acho que Deus ia ser tão bom assim de não castigá-lo? Exatamente. Justamente para não passar a doutrina de pegador por ali. Agora você vai ser a doutrina de defensor agora. Agora ele tá fudido. Não. Vamos lá, então vamos encerrando aqui Libertadores. Já falamos, não tem muito o que mais falar. Vamos partir pro Brasileirão, galera? Vamos, que agora o Anderson já tá na foto, tá sorrindo lá. Neto, eu vou embora agora, tá? Vou deixar vocês falando aí, eu vou embora, tá? Não, mas peraí, rapidinho. Peraí. Então, você tá falando sério? Aqui, você não pode falar do São Paulo, tá? Não, calma, o Anderson também é São Paulino, pô. Sei se eu tô falando. Mas pera, aqui, ó, até o nosso amigo Silvio, parece, vocês saíram, cara, vocês estão bem, vocês saíram de praticamente uma guerra aí, saíram bem, cara. Pô, sinceramente, eu sou corintiano, mas como eu entendo tanto de esporte quanto plantação de ovo, eu acho o seguinte, numa visão de quem é meio leigo em esporte, ou meio não, totalmente leigo em esportes, cara, vocês fizeram uma campanha boa até, pra quem tava lá periclitante lá, e agora tá lá pra cima, lá com 39 pontos, né, Anderson? Não sei como é que ficou agora a pontuação. 42, eu acho. 42, eu dei mais uma. Então, Jeff, você segura a tua onda aí, fica aí, que nós vamos falar de tênis, cara. É inédito, né, o cast falando de tênis, pô, peraí. Então vamos falar aqui, ó. Então vamos falar a tabela, ó. Corinthians está em primeiro lugar com 62 pontos. Em segundo lugar, Santos com 56. Terceiro, Grêmio com 55. Quarto, Palmeirinha aí do nosso amigo Léo com 54. Quinto lugar... Quinto lugar, Cruzeiro com 51. Botafogo em sexto, 48. Sétimo, Flamengo com 47. Vasco com 45 pontos está em oitavo lugar, ó. Tá abaixo do Flamengo, ó. O Vascão tá subindo aí, ô pensador. Com chance de Libertadores. Já fiquei triste agora de saber, cara. O Vasco não pode me apresentar surpresas, cara. Ele tem que ficar sempre lá embaixo. Não, para com isso, pensador. Não vem gorar, mas o Ibis não tá ganhando. Que o Vasco, pra chegar na Libertadores, agora não duvido mais nada. Eu tô falando, ó.
E o Vasco está acima do São Paulo, que está em 9º lugar, com 43 pontos. Que está acima do Bahia. Mas isso também não é difícil. Em 10º lugar, a gente tem o Bahia aqui com 42 pontos. Em 11º, o Atlético Paranaense com 42. Atlético Mineiro com 42. 13º lugar, Fluminense com 42. Chapecoense com 40 em 14º. 15º, Coritiba com 38. 16º, Avaí com 38. 17º, Sport Recife com 36, Ponte Preta está em 18º com 36, Vitória com 35 pontos está em 19º lugar e em 20º lugar Atlético Goianiense com 27 pontos. Galera, agora a concentração de pontos ficou na linha dos 42 pontos, né, Léo? Ô, Neto, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Pode falar. Deu uma mudada aí, porque já rolou o jogo, já tem gente passando aí. É, isso que eu ia falar. Já mudou? Já terminou 2 jogos aí. Então peraí, eu tenho que dar um F5 aqui na tela, gente. O que mudou aí? Tem o pronto aqui, né, se quiser. Pô, como é que ficou então a situação? Porque eu tenho que procurar o F5 aqui, cara. Peraí. Função F5. É verdade. A parte de cima tem ainda Corinthians, Grêmio, Santos e Palmeiras, os 4 primeiros colocados. Aí tem Cruzeiro, 5º, Botafogo, 6º, Flamengo, 7º. O Bahia é o 8º, o Bahia ganhou, acabou de ganhar de 2-1 do Avaí. Uau. É o 5º colocado com 45 pontos. O Vasco, 9º com 45. São Paulo, 10º com 43. O Atlético Paranaense, nesse momento, tem 43. Está empatando com o Corinthians em 0-0. Inclusive, o Nicão do Atlético acabou de perder um pênalti. Aí tem Atlético Mineiro, 42. Fluminense, 42. Chapecoense, 40. Curitiba, 38. O Sport Recife está perdendo de 2-0 do Botafogo nesse momento. Está em 16º. Vitória, 17º. Ponte, 18º. Ponte perdeu pro Grêmio, o Grêmio 1-0 aí pra cima da Ponte. O Avaí 19º, que perdeu pro Bahia, e o 20º Atlético Goianiense, tá que vendo, esse já tá na segundona, viu, Neto? O Atlético Goianiense, né? Já era. O pensador com essa boca dele aí, olha, tá vendo? Olha aqui. Ele tava o Vasco perto do Flamengo, agora o Bahia subiu 2 pontos e se meteu entre Vasco e Flamengo, pensador. Tá feliz agora? Cara, eu só tô triste que você não soltou as vaias quando falou do Flamengo, que pra mim tem que... Pera aí. Então vamos lá, qual a posição do Flamengo aqui? Flamengo em 7º lugar com 47 pontos. Pronto. Tô me sentindo bem melhor agora. Isso aqui pra massagear... E o Grêmio ganhou essa rodada? O Grêmio ganhou 1-0 na Ponte. Inclusive, teve um lance bizarro na expulsão. O jogador da Ponte achou que era karatê, deu uma voadora na costa do moleque do Grêmio. Ele subiu 1 ponto. Pessoal, me corrija se a pontuação aqui estiver... A pontuação não, o placar estiver errado. A Ponte Preta... Hoje nós temos os seguintes jogos. Ponte Preta e Flamengo... E Grêmio, aliás. Ponte Preta e Grêmio. Avaí e Bahia... O Atlético... Ponte, Grêmio e Bahia já acabou. Já acabou? A Ponte venceu o Grêmio, o Grêmio venceu a Ponte. O Grêmio venceu a Ponte por 1-0. Então eu vou falar aqui a tabela. Eu vou falar aqui, me corrijam aí se alguém tiver em tempo real. O Grêmio venceu a Ponte por 1-0. O Bahia está vencendo ou venceu o Avaí por 2-1. O Corinthians vai jogar agora. Como é que tá o Corinthians? Tá 0-0 junto com o Atlético Mineiro, é isso? 0-0, o Atlético Paranaense acabou de perder um pênalti. Caramba! Aí, quem tiver em tempo real vai me passando, Então o Botafogo tá ganhando de 2-0 do Sport Recife, é isso? 2-0, fora de casa. Tá, o Flamengo então ainda vai rolar, 21h45 o jogo, não começou ainda. Então, os jogos que não começaram é Flamengo e Cruzeiro, Santos e Vasco, Vitória e Palmeiras, né? Que mais? São Paulo joga... Esse é amanhã. É verdade, São Paulo... 9 de novembro, agora começam os jogos de amanhã. São Paulo e Chapecoense às 20 horas. O Atlético Mineiro joga com o Atlético Goianiense amanhã no Independência às 20 horas. E também amanhã nós teremos Fluminense e... Deixa eu ver aqui... Curitiba? Isso. Curitiba. Fluminense e Curitiba no Maracanã, cara. Às 21. Se o Fluminense não levar essa, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O Curitiba tá vindo bem, ganhou de 4-0 o último jogo também. O Curitiba tá em... Deixa eu ver aqui. Ele tem 2 vitórias seguidas. Faz 4 rodadas que não perde. Não tá mal, não. O Curitiba... Uma coisa que eu queria falar, Neto. A gente falou durante o NetoCast Esportes ao longo do ano, assim...
da jornada do Chapecoense, daquela tragédia que aconteceu, sim, até eles se erguerem e tudo mais. Apesar de não estar numa posição muito expressiva, o time conseguiu fazer uma reviravolta no nome, assim, ele conseguiu se mostrar melhor esse ano, né? Pensador, ele tá em 14º hoje, certo? Tá com 40 pontos, ele tá deixando muito time, se bem que não tá muito longe ali da zona de rebaixamento, pelo que o Léo tava me explicando com relação à pontuação aí, tá com 40 pontos. Ainda tá meio periclitante, mas ele tá no posicionamento. Mas vai ganhar do São Paulo amanhã, tá sossegado. Se ele ganhar... Fácil. Aí, ó. Então, ó, tá o Anderson e o Jeff que não querem que socorra. Rapaz, pior que eu acho que ganha, meu. São Paulo, sei lá, o São Paulo sempre perde da Chapecoense. Não sei. O Palmeiras sempre perde. O Palmeiras chegou a tomar 5. Os dois, eu não sei quanto é isso. Ô, Jeff, o que você acha aí, Chapecoense aí? O que você acha? Vocês passam ou não? Sendo daqui, talvez, acho que tem... Apesar que às vezes eu tenho medo quando o São Paulo joga em casa, viu? Não, peraí. Refraseando você devia ter dito: eu tenho medo quando o São Paulo joga. Tá mais ou menos por aí, ultimamente. Ultimamente não posso estar ruim. Gente, na boa, ó, é o que o Anderson falou. O Anderson tem aquela velha frase que time ruim não cai, né, Anderson? Time grande não cai. Time ruim não, time grande. Time grande, ruim não. Mas era legal time grande. Time grande, não, olha, eu tô aqui. Time grande aqui. Não, eu errei a frase do Anderson. Time grande não cai. Então a gente é minúsculo, então, porque a gente caiu 2. Daí eu falei, time ruim não cai, é foda. Era legal quando o JJ falava isso aí. Era muito louco. JJ o quê? Era um comentarista? Era um comentarista? Presidente. Tá vendo como eu não entendo nada de esportes? Vocês ficam dando risada, tá vendo? E quando eu falo que eu não entendo nada de esportes, vocês salvam o NetoCast Esporte, na boa, gente, na boa. Mas também saber nome de presidente é só pra nós que é louco mesmo, né? Não, ele parece aqueles personagens do Sucupira, né? O cara era todo caricato. Ele era todo caricato. Com certeza. Chapadíssimo de uísque, era... Aliás, ele era muito bêbado, cara. Figura de esporte caricata não precisa ir muito longe. Nossa. Tá aí o Eurico Miranda que não me deixa mentir, né? Que é campeão. Já era uma aberração. Já era uma aberração em si, né? O Eurico talvez seja a pior coisa que tem no futebol hoje. Escuta, vocês querem antecipar a polêmica para aproveitar e falar sobre o negócio do Vasco ou vamos deixar pro final mesmo das polêmicas da semana? O que vocês querem fazer? Sei, cara, solta já aí, cara. Arrasa com a minha vida de uma vez, já. Vai. Então fala, Léo, o que aconteceu com o Vasco lá na eleição, lá, bicho? Então, ontem rolou eleição lá no Vasco da Gama, das 9 da manhã até as 10 da noite, teve votação lá em São Januário. Até aí tudo bem, 3 candidatos, o Eurico Miranda, tentando mais uma vez continuar mamando nas tetas do Vasco da Gama. É o ACM do futebol. É pior, é o demônio do futebol. Pô, Eurico. Apesar que ele é pior que o demônio, né? Demônio então, pelo menos avisa que você vai queimar no inferno, né? O Eurico, então, está concorreu junto com o Júlio Brandt e com o Fernando Horta, 2 candidatos da oposição. Até aí tudo bem, o Eurico foi reeleito presidente do Vasco. Eita, só que temos polêmica porque teve uma urna aí sobre júdice. Aí. Teve um problema. Teve eleitores que votaram separados das urnas normais. O que acontece? O Vasco tem uma média de 20 a 30 associados por mês. Então, janeiro tem 20 associados, fevereiro 20, março 20, março 40, enfim. E chegou dezembro de 2015, último mês para o cara se associar e poder votar, teve 670 sócios novos. Nossa Senhora! 370. Que pariu. Maior que a torcida do Santos. Eu gosto de nego que rouba grande mesmo, rouba grande. E descaradamente. Então, o que a oposição fez? Falou, bom, tá errado esse negócio aí, pô, 690, tem aí 670 pessoas a mais. A galera tá tudo irregular, tem gente com o mesmo nome, gente na mesma casa. Então, quer dizer, vamos levar para a justiça isso, a oposição falou. A juíza falou, não, vamos separar, então, esses 670 votantes, a gente coloca numa urna separada.
Com essa urna, o Eurico foi eleito presidente do Vasco. Nessa urna ele teve 400 e tantos votos, o segundo colocado, o Brandt, teve 50. Sem essas urnas, o Eurico perderia. Que beleza. Que beleza. Aí você pega os associados dessas urnas, 70% tem o sobrenome Miranda, né? Isso. Só nessa urna que o Eurico Miranda ganhou assim disparado, porque em todas as outras o Júlio Brandt foi vencedor e agora vai render muito pano para manga. O Eurico foi proclamado presidente, né, ontem, mas vai rolar muita coisa na justiça ainda. Então, porque se tem uma urna subjúdice, o resultado da eleição está suspenso, entendo eu. Não, ele foi proclamado, mas ainda o pessoal a chapa perdedora não assinou a vitória, não assinou o final da eleição. Não reconheceu. Foi tipo Catalunha e Espanha. Isso. Exatamente. Ô, galera, o Eurico Miranda, ele é muito rico, ele tem muito dinheiro, como é que esse cara se mantém tanto tempo? Ele tem muito que se fuder mesmo, Eurico Miranda. Não, com certeza. Você lembra do Marcelo Taz, uma vez, isso nos anos 80? O Marcelo Taz, quando era um repórter, perguntou pra ele qual era o próximo golpe. Caramba. A próxima jogada. Jeff, você tem que entender assim, o Eurico Miranda, ele é tipo o Maluf do futebol. Nossa. Pode crer. Ele é o Maluf do futebol, não tem essa, assim. Ele tá sempre ali, sempre fazendo aquele jeito de João Bobo dele. Tá sempre na jogada. Exatamente. Pô, desde que nem Interpol consegue pegar o cara, né? Ele é advogado e foi deputado várias vezes lá no Rio de Janeiro também. Tinha que ser. Então, tem uma milícia com ele, hein? Então, pra mim, só falta eu virar deputado, é isso? E dirigente de futebol. E presidente de algum time de futebol. Não, eu vou virar presidente do PAC, Palmital Atlético Clube, ué. Eu acho que tá fácil pra ser presidente da Portuguesa, viu, Neto? Olha lá. Verdade. Podia montar um time lá, o Palmiçoc, né? Não, pelo amor de Deus, cara. Aquilo é Palm Stock. Palm Stock era um festival de rock de Palmital. Bom, e aí? Brasileirão, a gente encerra? Agora começou o jogo da 21h45, olha, vamos ver. Fala aí, Léo. Pode passar a régua, viu, Neto? Então vamos passar a régua e vamos partir agora pro UFC, pancadaria. Depois do UFC, eu quero que o Jeff fale um pouquinho, além do podcast lá do Tenistas em Ação, que é o podcast do Jeff, nós queremos também que ele traga um pouco de informação para quem estiver ouvindo a gente aí sobre tênis, cara, que é um esporte que eu tava falando no começo que era considerado esporte de elite, mas não, nada a ver. Eu vou lá para Palmital, lá no Palmital Country Club, né? Olha só! Palmital Country Club, e todo mundo tá jogando tênis lá, cara. Entendeu? Então o que acontece? Vamos falar um pouquinho da pancadaria aí pro Pensador, que o Pensador já tem coisa engatilhada, e na sequência nós vamos partir para o tênis. Mas antes, galera, eu quero deixar aqui um merchan dos meus patrocinadores, porque senão o NetoCast não estaria no ar. Só um minutinho aí. Senão quem leva porrada é você, né? Exatamente. Então eu vou soltar a vinheta aqui. Vamos lá, patrocinador. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de M&M Líder. Tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da M&M Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na M&M, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A M&M Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. É isso aí, galera. Sem os patrocinadores, o que seriam de nozes, né? Então vamos lá. O nozes não seria de nozes, seria de castanhas, né? Então vamos lá, vamos partir para pancadaria UFC. Vamos lá. Então nós tivemos dia 4 de novembro, nós tivemos o UFC 217 lá em Nova York. Madison Square Garden. Madison Square Garden. É que agora começou a travar. Vamos lá.
Vamos lá, Silvio, você que é o... De baixo pra cima. De baixo pra cima. Por que você faz isso comigo, porque o que interessa é o finalzinho, né? Vamos lá, então, vai lá. O Ricardo Carcassinha venceu o Zahabi por nocaute, rapidinho, no terceiro round. Baita nocaute, hein? Diga-se. 1 minuto e 58 segundos, gente. No terceiro round. Ah, não, tudo bem, mas no terceiro round. A cotovelada que ele deu é incrível. Deu, ele tava pra perder essa luta. Ah, é? Tava pra perder. Você assistiu, Dan? Eu tava assistindo a reprise hoje. Nossa, foi incrível. A cotovelada que o cara deu, o adversário caiu tremendo já, com o motorzinho ligado já. Olha lá. Não, eu já vi, já ficou íntimo já. O Dani já virou Dan já aqui já. Então... Foi um caiu, um evento bacana. Caiu no modo vivo, né? Ó, pode ver como terminaram as lutas aí. Vamos lá. Curtis Blades versus o Alexei Oleinik. Essa foi bizarra. Olha lá. Por nocaute técnico em 1 minuto e 56 segundos no segundo round. E o Randy Brown... Não, mas ó, o Danilo acompanhou. E por que foi bizarro, Danilo, essa luta aí? Cara, ele caiu meio de 4, assim, aí ele tava levantando e o Blades foi chutar ele. E deu uma raspadinha, assim, de unha na orelha. E aí o cara ficou falando que não ia dar e tal, e saiu fora. Porque cortou a orelha do cara? Não, pegou a pontinha do dedão... Sabe nessa dobrinha aqui da orelha? Sim. E deu aquela sacudidinha. Mas é isso que eu digo. Mas ele tá apanhando. É por isso que eu falo. Fiz isso. Não, então, eu digo o seguinte, ô pensador, o nego tem que passar numa manicure agora, antes de entrar no UFC. Mas a diferença, esse cara que tem 26 anos e esse Alexei tem 40. O cara toma murro de 20 quilos no meio da fuça e o cara tá reclamando. Só raspadinha de unha, cara. Ah, vai. Eu vi a orelhinha dando uma tremidinha. Assim. Pelo amor de Deus. Sabe? Mas ó, eu tava torcendo pros Alexei. Tem mais que se fuder mesmo, tem que apanhar mesmo. Cara, meu, vamos seguir aqui, vamos lá. O Randy Brown venceu... Michael Gall por decisão... Mickey ou Michael? Mickey Gall por decisão unânime. O que é isso? 29 por 28, 29 por 28 e 29 por 27. Segundo os juízes. Isso aqui foi por pontos, então, por né? Pontos, uma das poucas que teve por pontos. Ali. Então vamos lá. O Vince St. Preux venceu Corey Anderson por nocaute 1 minuto e 25 do terceiro round. Também foi no taça. Vamos lá. Gastou também, foi foda. Foi bom? Fala aí, discorra. Essa foi foda, Esse Vince St. Preux aí, o cara é muito bom. Aí. É bom, eu gosto de nego que assiste a pancadaria, porque já fala ao vivo aqui como é que foi, dá pra narrar como é que foi a sanguinolência da coisa, cara. O Mark, boa cerveja. Mark Good Deus. Mark Good Beer. Mark God Beer, né? God Beer, cerveja de Deus. Mark God Beer venceu o Walt Harris. Não venceu o Walt Disney. Por desclassificação. Nossa, como assim desclassificação? Ele deu golpe baixo? Não. Você assistiu, Danilo? Essa eu tô tentando lembrar. Essa eu não vi, essa eu passei também. Aos 4 minutos... provavelmente ele deu algum golpe irregular, provavelmente. Desclassificado aos 4 minutos... Eu acho que é soco na nuca, né? Foi uma coisa assim, eu acho que foi uma coisa assim. Ou 4 apoios também, 3 Então, daí não foi Mas aqui não foi. Peraí, pode falar, Jeff. Bafo quente na nuca eles gostam, agora soco... Ô, Jeff, pode falar aí. O que você ia falando, Jeff? Então, não teve um caso que ele tá apoiado com as mãos... Isso. Acho que foi esse caso aí. Se eu não me engano, são 3 apoios. Provavelmente foi. Ô, Jeff, se você tiver alguma consideração de UFC, pode meter a ficha também, cara. Tá? Aqui é assim, é tudo bagunçado, a gente atropela um ou outro mesmo aqui. O James Vick vai pro Vamos lá. James Vick venceu Joe Duffy por nocaute técnico no segundo round. Aos 4 minutos e 59 segundos do segundo round. Aí, fala. Vai pro card principal. O Paulo Borrachinha, vamos lá. Foi uma luta bacana também. Venceu o Johnny Hendricks por nocaute técnico. Se bem que o Johnny Hendricks sabe no segundo round. No 1 minuto. O nome do maluco? O Paulo Borrachinha. Paulo Borrachinha. Não, você falou que esse cara luta bem. Luta bem. Danilo, disse que esse cara luta bem, né? O tal do Borrachinha. O Paulo Borrachinha. Não, cara. Eu acredito que ele tem tudo pra ser um grande nome aí. Sim, vai estar ficando mais humilde. O Johnny Hendricks, ele foi campeão um tempo atrás, né? Só que ele tá numa decadência. Johnny Hendricks? A Johnny tá caindo. Fim já também, né? Tá no fim da carreira. Mas olha, legal, vamos acompanhar então essa carreira aí do Paulo Borrachinha. Não, tem uns até, por exemplo, esse próprio Ricardo Carcassinha também é novo. Então são caras que não tem tudo pra crescer ainda no local. É de Campinas. Quem é de Campinas? O Carcassinha, 23 anos. O Carcassinha de Campinas?
E o Borrachinha de Minas. Borrachinha e Carcassinha. Borrachinha, Carcassinha. Eu quero ver a que vem um Cachacinha. Se eles falharem, se a carreira deles afundar no UFC, eles já podem montar uma dupla sertaneja. O Stephen Thompson venceu o George Masvidal por decisão unânime. Foi uma luta também bacana de se ver. Decisão unânime, 30-26, 30-27 e 30-27. Luta bacana esse Stephen Thompson. O karatê, luta sobriamente e tal. Fez uma coisa bacana. O cara usou uma arte marcial específica pra vencer essa luta? É o jeito dele. Tipo, seria o que o Lyoto fazia no passado. Ah, entendi. Vamos lá. E assim, a melhor luta pra mim foi a Rose Namajunas contra Johnny Jedrzejczyk. Nossa, eu tô chocado até agora. Como é que é, Danilo? Pode falar aí. Por nocaute técnico aos 3 minutos do primeiro round, cara. Ninguém acreditava. Essa eu tô chocado até agora, cara. O que aconteceu? Diga lá. Não, simplesmente a campeaníssima perdeu pra Rose, que também não é mole e tal, mas... Sim, é osso duro de roer. Mas só que a favoritíssima seria a Joana. A Joana? E ela tomou um soco lá e desabou. Vai, Danilo. Imagina quantas pessoas não ficaram ricas aí nos Estados Unidos no final de semana. Na zebra, jogando na zebra, né? Nas apostas, né? Como é que eles têm os nomes específicos? Quebrou a banca, né? Ainda existe esse termo zebra? Foi tipo a Holly Holm contra a Honda, né? Isso, O filme foi o mesmo, cara. Como é que... Inclusive, essa luta da Joana Jedrzejczyk vai ter uma revanche com a Rose Namajunas agora em dezembro. Ah, é? Já? Faz parte da mas já estão lógico. Eu acho que não. Eu acho que para foi boatos pensar ainda que ela queria revanche, mas não para pensar, quando você pega a favorita perdendo, ela já vem com sede de vingança pra revanche, não é isso? Sim, mas eu acho que muito precoce. E aí gira milhões de dólares, cara. Pelo amor de Deus, cara. Mas acho que não vai acontecer isso. E aí a Rose Namajunas tem que provar que não foi cagada, né? Isso, exatamente. Ela tá vai ter que lutar pra mostrar que não, que ela fez o melhor dela, né, cara? Não, e teve um lance. O problema dessa luta foi o seguinte: a Rose Namajunas, ela declara que a luta foi ganha porque a Joana bateu, ela deu tapping pra pedir pra luta acabar. Mas a Joana contesta isso dizendo que não, que ela levantou e bateu a mão várias vezes no chão porque ela estava tentando se levantar. Ela contestou e disse que não deu o tap entregando a luta. Aquele tapinho ali tá muito... Toda hora acontece isso, né? Pô, o Jeff caiu. É isso ou impressão minha? Acho que ele caiu. Jeff caiu. Levou um nocaute técnico aí. Não, peraí, ó. Levou. Vamos ver se ele vai bater a mão ou se ele vai só tentar se levantar pra gente não cometer nenhuma... Exato. Já coloquei aqui, ó. Entre novamente pelo mesmo link. Poxa, a gente ia falar de... Pelo menos link. A gente ia falar de... Dá tempo. Daqui a pouco ele volta aí. É só clicar em cima. Então, é isso mesmo. Tomara, eu falei aqui, ó. Entre novamente pelo mesmo link. Vamos ver se ele entra, porque a gente vai discorrendo. Vamos lá, então. Vamos subir, vamos lá. Depois então, TJ Dillashaw venceu Cody Garbrandt por nocaute aos 2 minutos e 41 segundos do segundo round. Foi uma luta também bacana de se ver, entendeu? Onde não tinha favorito, também não tinha favorito. O Danilo gosta dessa pancadaria também. Não tinha favorito. Eu tô falando que essa galera só falta aqui o Orelha Miguel. Você tá devendo uma visita aqui no NetoCast Sport, cara. Pois é, cara, o Orelhinha faz falta aqui. Vamos lá. Segue o enterro, vamos lá. George St. Pierre. Olha lá. Tô tentando, mas não tô conseguindo. Entra estranho. Pera aí, vou mandar o link de novo pro Jeff. Continua narrando aí que eu vou mandar o link pro Jeff. Depois do Dillashaw veio o George St. Pierre, que venceu o Michael Bisping por finalização aos 4 minutos e 23 segundos do terceiro round. E o George St. Pierre... Aí foi foda, hein? Sim, foi outra luta, sim. Puta que pariu. E foi bacana de ver o Bisping enforcado lá no finalzinho ali. Mano, ainda bem, o Bisping foi o pior campeão da história do UFC, não? O campeão mais esquisito do UFC. Vocês têm essa mesma impressão? O Bisping, pra mim, foi o pior campeão da história. Ele ganhou de muito cara bom, só que ele era muito... Cara, não desce esse Bisping, ele é muito... Cara, não dá. Ele é chato. O Anderson Silva numa luta que foi contestada pra cacete, que ele não... Aquela luta ele não ganhou do Anderson Silva. Não ganhou nunca. Aí depois ele já lutou pelo cinturão e acabou ganhando. E depois ele deu um pau no Rock Hold, né, meu? Ele deu uma porrada no Rock Hold e desabou ele. E depois ele atuou contra o Dan Henderson. Eu entendo que o UFC como esporte, de maneira geral, ele evoluiu com o tempo e tudo mais. Mas eu preferia, não, apesar da maioria dos golpes possíveis terem sido vetados
de quando o UFC iniciou, pelo menos não tinha decisão por ponto. Era 2 entram, 1 sai. Era igual Mad Max. Hoje em dia, essa questão de decisão por pontos ela é muito contestável, porque ela é muito subjetiva, né? Eu acho que gera muita polêmica. Sim, tem lutas que você vê claramente que um lado ganhou e acaba perdendo. Isso. Mas escuta, semana passada aconteceu isso. Escuta, aquela questão, o Jeff voltou aí. Agora o Danilo caiu. Agora o Danilo caiu, meu. Que palhaçada é essa? Tá parecendo gangorra isso aqui, gente? Parece dança das cadeiras. Não, meu, que é isso aqui? Dança dos links. Aí, voltou, Danilo voltou. Voltou? Aí, fui falar mal do Bispe e derrubaram aqui, pronto, pô. Mas, o Anderson tá em Sumaré, só o título, né? O Anderson deve ser igual eu, de UFC tem tanto quanto plantação de ovo. Ah, não, plantação de ovo eu entendo mais. Então o que acontece? Mas não teve a questão da luva de 8 onças lá, que é mais pesada, para ter mais... Sim, a gente falou um tempo atrás. Isso. E não repercutiu nada essa luva de 8 onças aí? Pô, 8 onças deve arranhar pra caramba, né? Pô, uma notinha de 50 reais é uma onça. Pô, e não tem mais a... Mas, Pensador, eu acho o seguinte, a técnica hoje é diferente, cara. Se você pegar aquele UFC mesmo, hoje o MMA, o UFC, que já virou uma mescla de artes marciais aí. Não, todos eles são... Tanto que o MMA é Mixed Martial Arts. Isso. Artes marciais mistas. Mas assim, de evento para evento, ou seja, de campeonato para campeonato, já existem divergências. O Bellator, e o Danilo vai concordar comigo, talvez, o Bellator é infinitamente mais brutal do que o UFC. Sim. Ah, sim, com certeza. Não é? Rola muito mais sangue, bile, suco pancreático espalhado pelo chão do Bellator. Corre das sextas-feiras. Você já chegou a assistir aqueles eventos que tem no Japão agora? Que o Rising. Uma menina de 12 anos com uma outra de 20 e poucos? Não vi, mas olha, gostaria, só pela tua sinopse, eu gostaria muito de ver. O Rising. E a menina de 12 anos ganhou com o Mata-Leão. Cara, eu tava imaginando que isso ia acontecer na hora que você falou. Então, Danilo, é o Rising, é o tal do Rising que o Silvio tá falando aqui? Tem o Rising, que eu acho que o Rising é o que tá mais em alta lá agora, mas assim, é estilo que o Pensador falou, é bem brutal também, é bem diferente. Não, chute hoje na ele tá mais prezando pela saúde do atleta. Não é só isso, pô. Eu comecei a assistir o UFC naquela época do Don Fry, do Tank Abbott. Sim. Não é que não houvessem tantas regras, tantos golpes proibidos, mas é que a questão era, você entrava e não havia decisão por pontos. Independente de quantos rounds rolasse, no final havia um vencedor definitivo. Assim, você não, ou o cara amarelava, pedia para sair, ou caía no chão. Raramente rolava empate. Mas você não tinha decisão por pontos. A questão da decisão por pontos é muito subjetiva para ser clara na hora de declarar um vencedor. E por causa disso, que nem a gente viu... que nem aquela cena do Vitor Belfort indo pra cima do Vanderlei Silva, né? Com tudo aquilo, eu acho que não vai acontecer de novo nunca mais, né? Pois é, exatamente. E foi aqui na Portuguesa. Foi na Portuguesa. Na Portuguesa. Bom, senhores... Nos princípios, inclusive Não, tem o Pensador. O Pensador tá com a narrativa dele. Chegou a ter uma luta Pode falar, Léo. Nos princípios, o Royce chegou a ter uma luta de 30 minutos, né? Seguidos, sem parar, né? Exatamente. Tem uma luta do Grace que durou 3 horas. Na mesma noite, né? Exato. Então, tem uma luta do Grace que durou 3 horas. Mas só que era no jiu-jitsu, né? 3 horas lutando. 3 horas. Uma luta com mais longa Mas sem round? Não tinha round? Não, talvez tivesse, mas não sei como é, não assisti, mas... de tanto tempo devia ter round, mas não havia predeterminação de quando deveria acabar. Ou seja... Quem morrer primeiro perde. Quem morrer primeiro perde. Quem ficar desacordado, morrer, chamar a mamãe, perde. Mas a questão que daqui a pouco nós vamos falar de tênis, tem partida de tênis que dura 2, 3 horas. O que você quiser chamar... Tem uma luta, isso é uma decisão puramente mercantilista, porque você está vendo espaço de tempo em rede de TV e tudo mais, você está podando a luta para forçar uma definição quando às vezes não há. Entendi. É verdade.
Os jogos de vôlei, por exemplo, um set que não acaba. Não, mas, Silvio, se não tivesse essa questão de pontos, ou, por exemplo, se não tivesse questão de tempo, não teria como ter vitória por pontos, cara, entendeu? Exato. Porque como é que você vai definir? Eles também visam muito hoje o horário, né, da transmissão lá na TV, né? E da sessão coruja. Se você uma luta que não tem tempo pra você acabar, você não tem como ajeitar a grade da sua Foi o que eu falei, é uma decisão puramente mercantilista, mas o esporte, esse esporte especificamente, começou assim. O negócio chamava Vale Tudo. Saiu um. Por isso chamava Vale Pensador, Tudo. Você disse à tarde pra mim aí, quando a gente falou pelo Hangout de tarde, que a gente fica aqui tomando chá com torradas e não porradas, né? O Pensador trabalhando também. O Pensador disse que tinha notícias. Então, Pensador, por favor, dê lá suas notícias peculiares aí, pra gente dar umas risadas. Vamos lá. Dar uma beijada no vinho. Então vamos lá. 3 notícias que eu separei assim de coisas relevantes que aconteceram no MMA, entre as quais tem a da Joana, que a gente citou. Mas vamos como diria Jack Stripador, vamos por partes. Primeira notícia: Conor McGregor está pagando um pau tão grande para Nate Diaz que ambos já estão cotados para sair de mãos dadas na próxima revista Capricho. Depois de uma participação no RTA Late Late Show para divulgar o seu esporte arranca-toco, McGregor disse que de todos os oponentes que já enfrentou no ringue, Diaz foi o único que acertou seu ponto C. Perguntado pelo apresentador do programa o que ele queria dizer sobre isso, Conor disse: "Você sabe como é, a gente trabalha duro, tritura ossos, destrói meniscos, mas a primeira vez que alguém cutuca a gente de verdade, como se entrasse com o joelho dobrado, é difícil não se sentir tocado." E depois disso, o programa terminou com Conor McGregor mantendo um sorriso que ninguém conseguiu tirar dos lábios dele. Segunda notícia. Novembro Azul, né? Segunda notícia. Abel Trujillo não acredita que seu confronto com John Makdessi será tudo o que os fãs esperam. Segundo o Brucutu, o povo espera uma luta a longo prazo, com a gente se estudando, procurando uma falha e então partindo para cima com estratégia e força. Mas a verdade é que essa luta vai ser diferente. Makdessi está vindo para cima depois de perder tão feio no último confronto que o cara só faltou mastigar o saco dele. Se eu arrotar em si bemol na fuça dele durante a luta, ele já se peida todo e pede para ser substituído pelo Steven Universo. Perguntado o que ele desejaria para o seu oponente, Abel respondeu: hipoglós. Daí o repórter perguntou: é por causa de contusões? Não, disse o desafiante, é para eu não entrar rasgando tanto. Terceira e última notícia: Joana Jędrzejewski respondeu à altura aos insultos e ofensas recebidos por Rose Namajunas depois de perder sua última luta. Tendo sido tecnicamente nocauteada pela primeira e única vez, Joana, cujo sobrenome era pronunciável antes de apanhar e agora se tornou uma sopa de letrinhas do Instituto Pestalozzi, disse não se preocupar. Ela disse: pode vir por cima, Bruaca, respondeu. Quando eu terminar contigo, teu nome também vai mudar de Rose Namajuna para Amendoim Nakayama, para combinar com a quantidade de dentes que eu vou te fazer engolir. E essas foram as últimas notícias. As quentinhas, né? Foram as quentinhas. A narrativa do Pensador sempre faz falta, cara. Sempre faz falta. Fantástico, fantástico. Galera, pera aí, deixa eu me recuperar, tomar um golinho aqui. Pera aí. De água mineral. Não, rainha. Hoje nós estamos bebendo rainha, olha aqui, ó. Olha lá. Diretamente da Paraíba. Diretamente da Paraíba. Essa aqui é boa. Essa foi do geral. Bom, agora vamos lá. Esse podcast podia terminar com a música do Queen, então, cara. Sim, mas eu não vou procurar, depois eu vou tomar flag. Eu só trabalho com mídia branca. Vamos lá. Não, pelo amor de Deus, isso deixa pro Doublecast. Doublecast é que cuida disso aí, cara. Tem Queen no último episódio do Doublecast. Mas aí você pode driblar isso colocando. Mas aí você pode driblar isso colocando a versão do Queen pelo Edson Cordeiro, que ninguém vai te dar flag, Queen. Ninguém vai te olhar direito. Edição forró. Edição forró. Mas... Pelo amor de Deus, cara, vocês não estão falando um negócio desse, cara. Vamos lá. Mas é que dizem que, tipo assim, agora... Uma música, ela só é boa de verdade se ela ganhar uma versão de forró. Se não ganhar, aí não vale nada. Isso é verdade. Vamos ver se eu acho um efeito aqui. Não tem um efeito à altura aqui do nosso amigo Jeff, cara. Não tem um efeito aqui na hora. Falou. Não tem, cara. Aqui só... Você tem que gravar um grito do Guga, aquele... Eu ia falar isso. Eu já coloquei. Coloquei como vírgula sonora.
Melhor, o grito da Sharapova, porra. Olha, o único grito, olha aqui, o único grito... Peraí. Mas o grito da Sharapova, ele pode trocar pelo gemidão do WhatsApp. Ô, pensador, o único grito que eu tenho disponível aqui é aquele que é usado nos filmes. Olha aqui, ó. O gemidão do WhatsApp é melhor. Isso daí é tênis ou é o Freddy Krueger? Então... Se vocês quiserem, eu dou a história desse grito pra vocês quando a gente chegar... Esse grito tem em todos os filmes de Hollywood. Opa. É um grito padrão. Um grito padrão de pessoas que morrem. É um grito padrão, mas eu sei... A história desse grito é muito engraçada. Isso, exatamente. Bom, vamos lá, senhores. Vamos deixar o Jeff agora, que o Jeff, primeira participação dele aqui ao vivo... inaugurando, né? O Jeff tá inaugurando aqui um departamento de tênis. Um departamento de tênis aqui no NetoCast Esportes ao vivo. Cara, você falou departamento de tênis, parece tipo lojas Renner. Ali você tem roupa feminina, masculina, verdade. de tênis. Não, corta, não vai ter edição, então não tem jeito. Estamos ao vivo. Ô, Jeff, mas vamos lá. Primeira pergunta. A hora que eu fui perguntar, o cara caiu, não é possível. Ele saiu, ele ficou bravo. Não ficou não é possível. Pô, olha que eu ia falar com ele, cadê tu? Mais uma ele iguala o Vasco. Cadê tu? Deixa eu enrolar enquanto ele volta, então, só pra suprir a curiosidade da galera. Esse efeito sonoro que o Neto soltou aí, chamado de Wilhelm Scream, ele foi na verdade, são 3 gritos diferentes, pouca diferença entre cada um, gravaram por um cara chamado Wilhelm, nos anos 30, no início do cinema falado, não, nos anos 30 não, nos anos 50, no início do cinema falado, e foi o que foi considerado no cinema como o mais profundo grito de horror, de medo, assim, de sobressalto que um homem poderia dar. E ele é usado até hoje, esse grito especificamente é usado até hoje nos filmes de Hollywood. Eu vou te falar uma coisa. Em todos, né? Eu vi uma pessoa... quase todos. Eu vi uma pessoa... Você pode procurar no Senhor dos Anéis, tem um grito desse ali. Eu vi uma pessoa se jogando do prédio. América. Ele gritou parecido com isso? Sim, é um grito padrão, Silvio. Todo filme ele usa Não, mas eu vi uma pessoa se jogando de um prédio. Não, mas peraí, a não ser que seja um suicídio dublado. Era uma bicha. Não, que a pessoa se jogou e apertou o MP3 player e deu um grito parecido com esse. Vamos ver se o Jeff voltou. Jeff, tá na escuta? Eu gostava que eu ia pro açougue comprar carne. Depois daquilo eu fui... Afirmativo. Fui pro sacolão comprar alface. Então vamos lá, aproveitar que o Jeff deve estar com conexão meio instável lá. Jeff, então vamos lá. A conexão tá uma merda. Não, vamos falar agora de tênis, galera. Primeira vez, inédito. Nós não falávamos de tênis há muito tempo. Acho que o Hélio talvez tenha falado alguma coisa na época do Guga ainda. Jeff, o tênis é ou não é um esporte de elite? É ou é tabu isso aí? Pois é, tem uma polêmica nesse... Tem uma discussão grande nisso aí, tá? Isso é uma coisa que eu pergunto para muita gente que eu converso e, infelizmente, ainda tem esse estigma, né? Porque, hoje em dia, existem muitas alternativas para quem quer começar a jogar tênis, né? Você pode comprar raquetes usadas, tem raquetes de vários tipos, vários níveis. Eu, quando comecei a jogar em 2003. Eu paguei R$70 na minha raquete. Sim. E já tinha raquetes lá de R$300, R$400. Sim. Então, existem muitas alternativas. Por exemplo, tem grupos no Facebook aí que você consegue comprar raquetes... Para quem está trocando para uma raquete mais nova, vende a raquete dele. Ou do pessoal que já joga. As próprias lojas, né, vendem raquetes usadas. Então, hoje existem mais alternativas na questão de equipamentos. E uma das coisas também que se fala muito é a questão da quadra, né? Para alocar uma quadra é caro, pagar aula é caro, mas também em comparação a outras épocas, hoje em dia existem vários maneiras de você começar a fazer aula, existem muitos... como é que eu vou falar? Projetos sociais, tá, para inserir a galera. Ai, que legal. Muito projeto social envolvido com escola. Eu já entrevistei 2 e tenho outros para entrevistar de projetos sociais. Uma é do Rio de Janeiro, que é o Tênis na Lagoa, que ele envolve crianças. Acho que ele tem mais de 200 crianças envolvidas ali e ele acompanha a criança na escola. E é tudo criança de família carente, né?
E esses dias, ele levou um dos meninos dele que foi destaque, o Alexandre Borges, ele levou para os Estados Unidos para visitar e ficar lá, acho que 2 semanas, numa das academias mais tops mundiais, né? E, então, assim, ainda é um esporte caro, assim, não é, mas tem bastante trabalho de fomento ao esporte, né? E a proposta do Tenistas em Ação é essa, é fomentar o esporte e dar voz às pessoas envolvidas, né? Um atleta, um ex-atleta, um treinador, uma pessoa que organiza eventos, organiza torneios, e para desmistificar isso aí, né? Porque quanto mais gente ouvir sobre esporte, mais gente vai consumir, e consumindo mais vai gerar mais, e a tendência é baratear um pouco, né? Então essa é a nossa luta. Ô, Jeff, se eu puder, rapidinho, né? Só um instantinho. Uma pergunta, então, que eu acho muito pertinente o que o Jeff falou. Você acha que o esporte, o tênis como esporte popular, não estou falando popular com relação à faixa de renda ou qualquer coisa assim, popular, de se popularizar. Uhum. Ele aumentou no Brasil na época Guga, Meligeni e... Muito. Porque a gente não pode deixar de esquecer que qualquer esporte, quando massificado e endeusado pela mídia, ele tende a se tornar popular. Não podemos esquecer que cricket é um esporte inglês considerado de elite que ganhou as ruas até hoje, chamado às vezes de tacobol, que a molecada joga por aí. Betis, né? Lá no Paraná a gente chama de Betis. Betis, no interior a gente chama de Betis, Lá no Rio é tacobol. Mas a questão o que falta para o pessoal aderir é a popularização em termos de massificação da informação. Enquanto não houver gente assistindo, não vai ter ninguém praticando. Isso. Mais do que o preço em si. Um complemento a essa pergunta do Pensador, o que falta deve ser um ídolo, né, na mídia, um ídolo nacional, né, na mídia. Como foi o Guga, né? Assim, esporte. Exatamente, o Guga. Exatamente. O Guga na época do Guga, o cara fazia comercial de TV, o Fernando Meligeni, etc e tal, eles estavam lá e o Brasil começou a dar... Né? Até o Guga foi mais que o Meligeni pelo jeito dele. Importância ao tênis e falaram, não, vocês podem jogar isso, é uma coisa que eu discuto bastante nos podcasts que eu faço, de formatação. Quando a mídia decidiu que a população deveria jogar, eles se importaram o suficiente ao ponto de surtir efeito. E tudo isso que o Jeff falou daí, de ter escolas de tênis, etc e tal, é em decorrência disso. A janela de Overton. Eu tenho uma colocação aqui que eu acho importante, que eu tô com essa pergunta para fazer. O que acontece é o seguinte, por exemplo, quando a gente fala em futebol, o futebol você consegue pegar qualquer terreno baldio, colocar dois pedaços de pau fincados lá. Até pedra. Não, então, 2 paralelepípedos, você faz um gol e a galera tá jogando futebol. Eu acho, não sei se o Jeff vai concordar comigo, um dos grandes empecilhos, por exemplo, que o tênis ele tem que ter uma quadra plana, tem que ter ou é de saibro, ou é de areia, eu não sei como é que funciona isso. A questão é essa. Para jogar o tênis tem que ser quadra. Então nós tínhamos até a década passada, e eu acho que deve continuar até hoje, nós tínhamos que nos associar a um clube Pinheiros, um clube, um Juventus, alguma coisa assim, para poder ter acesso a uma quadra que dê para jogar tênis. Isso tem mudado, Jeff? Já mudou bastante. Por exemplo, eu sou daqui de São Paulo, né? Para você ter uma ideia, eu jogo em quadra pública. Eu vou ali no Vila Lobos, ali tem 7 quadras públicas. Ai, que legal. Ali é onde foi aquele presídio lá. Carandiru? O Carandiru também agora virou um parque público, ali tem quadras públicas. E tem outras, né, espalhadas por aí. Deveria ter muito mais, com certeza. Por exemplo, o Vila Lobos, onde eu vou, ele tem um espaço gigantesco ali, já foi prometido mais quadras, mas até agora existe a polêmica ali, né, que parece que aquele terreno ele é privado. Exatamente, e tem alguma coisa que meio enrolado ali. Mas enfim, assim, deveria ter muito mais quadras públicas, né? A questão é que, assim, isso envolve também questão de terrenos, hoje em dia é muito disputado com as imobiliárias. Empreendimentos imobiliários. Tem muita academia de tênis que acabou virando condomínio. Então, assim, antes os acessos eram só via clube. Isso, mas hoje você tem mais quadras públicas. Poderia ter muito mais. Mas por exemplo, você vai para a Argentina, que é do nosso lado aqui,
você tem, assim, muito... Mas, assim, é gigantesca a diferença de quadras públicas em relação ao Brasil. Você lembra do... Pois é, mas esse paralelo que eu tracei com relação ao bet, que vocês chamam, e o cricket, é a mesma coisa. O Neto falou muito bem aí, que futebol você joga em qualquer lugar, você coloca uma pedrazinha para marcar o... Na ribanceira você joga futebol? Isso, exatamente. Joga na ribanceira, o que quer que seja. O que falta é só a adoção popular a isso para o pessoal começar a traçar. Tem um lance, viu? Ô, pensador, já vou falar na janela de Overton. Não conheço não. A janela de Overton vai explicar isso que você está comentando, do interesse da mídia em propagar alguma coisa ou não. Se você vê, já comentamos isso aqui no NetoCast. Sim, mas a gente... Janela de Overton, se você lembrar. Guarda isso aí que a gente tem que comentar isso num momento oportuno lá, porque eu tenho umas perguntas para fazer com o Jeff, aproveitar. Então deixa eu aproveitar aqui que eu tô com isso na mente. Você lembra daquele episódio de um garoto, Jeff, que ele abordou o Lula pedindo uma quadra numa favela no Rio de Janeiro? Lembro. E o Cabral debochou, uma coisa muito nojenta. Só que alguém tava filmando. O Lula perguntou se teria público, alguém para utilizar a quadra. E o Cabral já foi tesourando o menino, achei uma coisa super... Tanto que esse cara tá preso entendeu? Lógico que tá se movendo os palitinhos dele. O próprio Lula falou, né, que era um esporte de... que você tá fazendo esse esporte aí, que é esporte de elite? Uma tolice total. Por si só, isso já é vergonhoso. Cara. Eu vi isso de um presidente. Esporte de elite. Não, e vindo de um cara tirando Fórmula 1, que eu não considero sequer um esporte. Exatamente. Porque quem ganha é a equipe. Eu vou morrer batendo nessa tecla, quem ganha é a equipe. Quem ganha são as cabeças, né? Porque outro esporte pode ser tornado popular, cara. Hoje o esporte que é elitizado é, por exemplo, o futebol americano. Também é muito caro para você comprar equipamento aqui no Brasil. Então, eu acho que a tendência com a globalização que já está acontecendo há décadas, isso aí, a tendência de ter uma uniformidade com relação aos esportes. O problema que o Jeff está falando e acabou de ratificar a pergunta que eu fiz é justamente os espaços físicos disponíveis, porque o tênis, ele, bem ou mal, ele necessariamente precisa de um espaço livre, seja aberto ou coberto, ele precisa de um espaço livre, primeiro, e esses espaços livres são disputados por futebol de salão. Hoje nós temos aí a propagação do basquete, que também está vindo bastante. Vôlei sempre teve, né? Vôlei sempre teve. O que acontece? Aí você pega uma quadra, por exemplo, lá, que é poliesportiva, quadra poliesportiva. Aí você chega lá... Futebol, basquete e vôlei. Futebol, basquete e vôlei. Hoje, qual é a predominância, Jeff, de você chegar e colocar uma rede nessas poliesportivas, esticar uma rede com horário? Como é que funciona isso? Tem mais um adendo, por exemplo, se são duas ou 4 pessoas jogando. Exatamente. Entendeu? E aí, enquanto o futebol ocupa 12 pessoas. Não, exatamente. Enquanto você pega basquete, vôlei... Você pega futebol de salão, é um esporte mais sociável. Aí como é que você consegue fechar para 2 ou 4 pessoas uma quadra poliesportiva justamente para desenvolver interesse com relação ao tênis, Jeff? Como é que é a dificuldade disso aí, cara? É difícil porque você vai competir, né? Só pela quantidade de pessoas que vai praticar um esporte ou outro, você já matou, né? Exato. Por exemplo, eu morei num condomínio, e no condomínio tinha uma quadra poliesportiva e tinha arriscado a quadra de tênis também. Então ali tinha uma convivência até interessante, tinha bastante gente que fazia o futebol de salão e tinha uma galera que praticava o tênis. Então, assim, o pessoal se organizava e a gente estabelecia ali, sei lá, horários, né? À tarde joga o tênis, de manhã joga o pessoal do futebol de salão. E aí você meio que reveza, né? Dá pra você se organizar, né? Mas isso nos condomínios, né? Vamos lá. Então isso no condomínio você consegue, por exemplo, você consegue reservar no condomínio, olha, eu quero jogar uma partida de tênis, vai das 2 até as 16 horas, das 14 às 16, beleza, ok. Em detrimento de futebol de salão, basquete, igual eu tava falando. Eu não sei, o Anderson tá meio quieto aí, mas eu não sei como é que funciona lá nos condomínios fechados, como é que funciona isso. Mas a questão é a própria dificuldade do jogador que se propõe a falar, não, nós vamos jogar tênis. Então, para você montar a tua rede, você chegar mesmo em quadra de condomínio, que você vai ter horário lá reservado e tal, você vai ter 2 ou 4, vamos dizer que vai jogar de dupla, certo? 2 ou 4 jogadores lá ocupando aquele espaço. Agora,
Como é que você enxerga isso para uma quadra pública, por exemplo, chegando em Ibirapuera, por exemplo? Eu acho que é unânime que você não vai conseguir um espaço para jogar tênis lá. É difícil. Nesse caso é difícil. Em casos assim é mais complicado mesmo. A menos que haja ali com a galera... Porque geralmente eu no Ibirapuera faz tempo que eu não vou. Mas eu tô sempre ali no Vila Lobos, né? Então. Eu acho que não tem no Ibirapuera. Não tem, eu já vi, eu perguntei porque eu já vi. Sim. Mas aí é que a questão, você tá brigando com a galera, primeiro, do futebol de salão, certo? Segundo lugar, o pessoal do vôlei. E do basquete. Em terceiro, não, o vôlei ainda tá mais predominante que o basquete. Depois vem o pessoal do basquete. Eu acho que o tênis está sendo relegado a ficar como assim, se sobrar um espaço, vocês jogam. Deixa eu fazer um adendo aí. Isso, manda bala, Anderson. Aqui em Sumaré tem uma quadra pública de tênis, aqui é perto de casa, dá uns 5 minutos de casa. E aí? Legal. Tem um centro esportivo e lá tem uma quadra livre, que é só pra tênis, não faz mais nada lá. E quando eu quero, eu vou lá jogar, porque não tem ninguém. Não tem ninguém? Não tem. Legal saber disso, olha só. Não, então, por exemplo, gente, olha só que legal. Você vê Sumaré, já tem uma quadra dedicada ao esporte e tá faltando esportistas para chegarem lá e usufruir, cara. Não, aí é que tá. O que falta, a gente volta agora para minha questão, é haver novamente um suposto ícone nacional que faça os conglomerados de mídia se coçarem para vender para o povo como o tênis é uma coisa legal, que obviamente vai acordar o povo e tornar isso um esporte mais popular. Na verdade, não depende tanto da infraestrutura para se jogar, quanto da popularização do tênis como esporte. Basicamente é isso. Eu acho que uma coisa leva a outra. Se o esporte é popularizado, eles vão criar infraestrutura para jogar. Sim, então, mas acho que, por exemplo... Isso, concordo. Exato. Exatamente. Mas sabe o que eu acho? Não depende exatamente de um atleta ícone. Depende do interesse comercial. Como assim, Silvio? Porque, veja bem, mas o interesse comercial não vai brotar se não houver uma imagem para se vender. Sim, para se vender. Você precisa de um ícone. Mas eu acho que deve ter ao público brasileiro. Deve ter no meio aí. Pode falar, Jeff. Então, esses dias eu conversei com dois caras. Vocês têm TV cabo, né? Imagino. Não, então, a maioria aqui não tem. É tudo marginal aqui. Tudo, a gente vai de COD. Bem, meu código não tá funcionando. Vamos lá. Vai de código de ética. Vai de COD. Vai. TV online, essas coisas aí. Vamos lá. Olha, o cara já tinha. Vai, vamos lá. Esses dias eu entrevistei o Silvio Bastos, ele foi comentarista de tênis na Fox Sports. E o Narc Rodrigues, que comenta na Sport TV. O Narc Rodrigues, além de comentarista de tênis, ele é também técnico da seleção brasileira de beach tênis. E aí eu coloquei essa pergunta para eles, né? Se precisa ter um Uga, um Meligeni, para poder alavancar isso aí. Eles discordaram. Ele falou assim o seguinte: se a gente ficar na dependência de ter um ídolo, principalmente no ídolo na magnitude que eram esses caras, o Guga, até aparecer um outro Guga de novo, vai demorar muito. Ele falou, a gente fica muito precisa ser feito, visão falar de tênis, tem mais programas deles, né? Falar assim, Jarvis, isso que você está fazendo, podcast, por menor que seja a tua audiência, mas você fala de tênis na internet, outro fala de tênis no rádio, outro fala tem um blog de tênis, e aí uma coisa é isso que tem que ser feito, entendeu? Não, tudo bem, mas isso, não querendo desmerecer você, mas isso é você falando de tênis, é o pessoal falando de tênis. Mas as empresas de mídia, que são o que o povo mais consome, convenhamos, isso não tem como negar, elas jamais vão difundir um esporte pela difusão do esporte em si. Eles normalmente precisam atrelar uma imagem a isso para eles poderem vender o conjunto todo. Vocês vão gostar desse esporte, não porque é um esporte legal. Vocês vão... Legal. Tudo bem, mas o Brasil tem talento. O pensador... Então, faz e... Não, você... Mas você sabe que o primeiro... O Brasil tem o número 1 do mundo de tênis e ninguém comenta. Quem Marcelo Mello é líder do ranking mundial de dupla e ninguém comenta. Aí. Então, é isso que eu tô falando. Tem uma mão de obra. Nós vamos comentar quando ele for campeão mesmo, né? Não, mas ele é o número futbolistas sensacionais, excelentes,
e ninguém comenta, ninguém dá espaço na mídia, entendeu? Não foi a Rede TV que deu uma força pro tênis? Ele não gosta de esporte, ele gosta de campeão. Exatamente. Exatamente. Então, mas isso é uma cultura. Isso é uma cultura que a gente precisa meio que batalhar para isso. E você falou do Marcelo Melo, ele foi campeão de um torneio super importante essa semana. Aí. Domingo. Jogando com o Kubot. E ele vai jogar o Finals agora de dupla. Ele é ele jogando com o Kubot e o Bruno Soares, o outro mineiro, jogando uma outra dupla com o irmão do Murray. Jamie Murray, né? O Jamie Murray. Eles são duas duplas favoritíssimas. Aproveitando o gancho que o Anderson, aproveitando o gancho que o Anderson disse que existe espaço, por exemplo. Sumaré, cara. Sumaré tá aqui, 1 hora de São Paulo. Tem, né? Aqui, então, Pedras, Sumaré, Rio das Pedras. Então, o que acontece? Espaços públicos tem para a prática do esporte. Então, o que acontece? O pensador está falando que falta justamente esse acordo comercial para que incentive o esporte, certo? Então, eu vou aproveitar esse gancho para falar, não existe patrocínio, não tem interesse das empresas tipo Wilson, ou alguém pegar um espaço desse aí e patrocinar, o Jeff? Tem, é que assim, se você, o que eles falam assim, se você for comparar o tênis, falando de televisão, né? Comparar o tênis com outros esportes, o tênis ainda é muito pequeno. Sim. Né? Com o futebol nem se fala. O futebol está anos-luz na frente, em questão de audiência. De qualquer esporte. Mas ele perde. Qualquer esporte. Ele perde pro vôlei, perde pro handball. Enfim, então a gente tá se construindo isso aí. Só que assim, hoje, para você ter uma ideia, a Sony, que é um canal de entretenimento que passa séries, passa TV, passa game show, ela tá passando tênis. E tá passando tênis feminino. Pode fazer uma pergunta. Então, assim... Por exemplo, assistir jogar tênis é uma coisa. Participar de esporte é uma coisa. Agora, assistir uma partida de tênis. Tô perguntando isso porque um amigo, ele falou assim, Alexandre, um dia travei a televisão, vou assistir uma partida de tênis. Certo. Que ele odiava. Ele, o bagulho é legal. Eu sei, mas é legal. Mas, por exemplo, pra assistir, você pegar... É dinâmico, cara, é dinâmico. É muito legal, Só que, por exemplo, a massa não pensa assim. Não entendi. Por exemplo, eu ligo a minha TV. Legal tênis é uma coisa muito dinâmica. Tem gente que assiste beisebol, que é um de regras que tem, cara, imagina tênis. Mas eu tava assistindo essa semana, cara, eu fiquei impressionado, hein? A velocidade e o efeito que aqueles caras dão na bola, hein? É verdade. Esteroide pro ball, né? Uma partida, você lembra que as partidas duram mais de 2 horas? Exatamente. Entendeu? A gente estava comentando sobre a grade da televisão agora há pouco, entendeu? Uma partida que chega a durar 3 horas. Sempre uma partida que dura 3 horas. Teve partida que durou 9 horas. Então, mas quem que vai conseguir assistir uma partida dessa? Nossa, eu tava falando da luta que durou 3 horas. Parte que demora, né? Por causa do show, né? Só que são coisas absurdas, né? Você vai acontecer isso uma vez ou outra lá. Né? Nossa, o atleta chega na estafa, cara. Isso é um parto. A gente já falou aqui, o futebol americano, ele com bola em jogo, ele não dura mais do que 20 minutos, mas com as inserções comerciais e com as paradas para discussão técnica de qual jogada fazer, vai umas horas de jogo. Em campo mesmo é ridículo o tempo. Ô Anderson, rapidão, né? Peraí, ô Anderson, vou pegar exemplo prático de coisa que está acontecendo. Em Sumaré, isso aí é bancado pela prefeitura ou pelo estado? Prefeitura. Centro esportivo aqui. Então, tá vendo? É que eu falo, às vezes tem que começar do pequeno pro grande. Que se for esperar incentivo federal ou estadual, poxa, às vezes a gente vai, Barueri, por exemplo. Meu irmão morava em Barueri. Barueri tinha tênis. Lá tem quadra pública. Exatamente, pronto, fechou. As poucas vezes que eu ia lá. Cara, tinha quadra, tinha pista de skate, tinha quadra de tênis. E tudo separado, tipo assim, ok, a quadra tá vazia, beleza. Mas é uma quadra de tênis que está disponível para você jogar. Tá disponível. Então, tá disponível para os atletas chegarem. Você vai, compra sua raquete, faz sua meinha aí, compra raquete, compra usada. Sei lá como é que você vai adquirir equipamento. Assim como quando eu falei que para montar um longboard é muito mais caro que você comprar equipamento de tênis. Pra você andar de skate, de ladeirão, é muito... há 12 anos atrás, era R$700 pra montar um skate, cara. Um skateão mesmo, decente e tal.
é muito mais caro. Aí que você para pra pensar. Só que o skate, você pega e vai sair pra rua andando. Ah, não tem onde andar. Não, você tem uma bicicleta de 4 rodas sem freio, né? Que você se ferra de cara. Mas o que acontece? O Anderson falou aí, pô, o espaço tá lá, partiu da prefeitura. Então, se as células municipais partissem a incentivar, começassem a incentivar o tênis... Aí eu já não sei se vai de interesse também da prefeitura. Entendeu onde eu quero chegar? Começar a incentivar o tênis, porque o espaço tá lá. Bem ou mal, você tem que reservar um espaço ali de, sei lá, 100 metros quadrados. Vamos dar um exemplo. 100 metros quadrados, que é um espaço para você fazer uma quadra de tênis aí, oficial e tudo mais. Mesmo que seja no cimento. Que tem cimento, tem... Como é que chama lá? Desde a tinta de demarcação. Não, tem cimento, tem saibro, tem tablado. Então o que acontece? São quadras diferentes. Mas vamos dizer que você deu o básico pro menininho que vai achar, o pai fala assim, olha, quer jogar tênis? Vamos lá, vamos jogar tênis que é aeróbico, tá? Você vai desenvolver muita saúde jogando tênis. Pronto, vamos dizer que chega... Estragar o joelho. Tudo bem, ok. Mas vamos lá. Não pode esquecer desse detalhe. Não, se você for andar de skate, você estraga o teu corpo. Entre o asfalto... Esporte você sempre vai se machucar, não tem jeito. Bicho, você deixa sua carne no asfalto na hora que você cai. Pronto. Vai deixar um legado. Não. Pronto, a tua carne ficou grudada no asfalto e você só vai chegar na carne viva e jogar álcool e assoprar. É o que você vai fazer. Porque as faixas de pedestre começaram de carne humana. Então o que acontece? Aproveitando o gancho do Anderson, se lá em Sumaré já tem isso e foi viável, por que não numa cidade como São Paulo? Aí cai no que o Pensador falou. Falta patrocínio, falta uma empresa tipo a Wilson. Jeff, eu só conheço a Wilson. Qual mais empresas Wilson, Red, Babolá. Como é que é? Vamos lá. Wilson, tem a Red. O Guga jogava de Red. A Babolá para quem já ouviu falar do Nadal, o Rafael Nadal, ele joga de Babolá. Sim. Então empresas tem. Então, mas eu vou te falar outra coisa. Empresas tem. Mas tem outra coisa. Essas empresas, eu estive assim com um amigo aqui, o Garrido, e ele tem umas quadras lá que eram para ser quadras oficiais de futebol de society, né? Salão. Tá. O projeto do Garrido. Essas empresas, pelo que eu sei, só investem em quadras de tamanho oficial. Então, cara... Mas, por exemplo, se não for tamanho oficial, elas não vão investir. Eu sei disso, é o que eu tô dizendo aqui. Que eles precisam dessa área. O Anderson falou que em Sumaré tem quadras do tamanho padrão e é pública, são públicas. As empresas financiam. Por que Sumaré, a renda per capita de Sumaré tá longe de Jandira, tá longe de cidades aqui do lado de São Paulo. E por que Sumaré... Isso é interesse público, do prefeito, pronto, administrador. É isso que eu tô dizendo. Isso aí mas aí que tá, se você pega essas empresas aí, certo? Vai lá, Pensador, vamos lá. Não, é o Danilo. O Danilo tá falando, vou tomar uma água. Vai lá, Danilo. Não, deixa eu fazer mais uma reflexão aqui, ó. O que acontece? O que está acontecendo com o esporte? Com essa informatização toda, será que nós teremos... o futebol mesmo na periferia está diminuindo o interesse? Sim. Porque a molecada está indo pro computador e não está indo pra quadra. Cara, eu tô dizendo o seguinte, tudo... Meu medo mesmo. A extinguir o esporte. Não. E olha só, eu tô falando de 10 anos. Em 10 anos... Esses espaços públicos que tem quadra, seja de basquete, seja de qualquer esporte, eles vão virar empreendimento. Se não for praça. Vão virar empreendimento, porque esse é o grande medo. E aí, cara, o que o Jeff tava falando lá, cada vez menos vão ter espaços, cara. Vai ser uma galera sedentária, gorda, obesa. Deixa eu fazer um adendo rapidinho aqui. Vai lá. A Americana também é um lugar que tem quadras públicas. Sim. Só que a prefeitura lá começou a quebrar. Então, a primeira coisa que eles cortaram do orçamento foi a quadra de tênis. Aí. Porque não o que o pessoal fez? Começou a falar, você joga aqui, me dá R$20 aí. O pessoal fez uma vaquinha lá, trocou todas as redes, deixou a quadra tinindo. Aí, show, porra. Iniciativa. É o que eu tô te falando. O pessoal se uniu e reformou tudo. Ou seja, a população também se engaja. O brasileiro tem esse grande problema de ficar esperando, sempre igual aquele filhote de pardal que fica de boca aberta, esperando a mãe trazer. Pô, o espaço tá lá, batalha por ele, entendeu? Né, Jeff? Isso, batalha por ele. Né?
Aconteceu algo parecido lá em Maringá. Tem acho que são 2 quadras que tem dentro da Universidade Estadual, a UEM. E aí a galera se mobilizou, foi na iniciativa privada, pegou grana, e aí colocou banners das empresas que ajudaram, e eles reformaram as quadras. Hoje eles fazem torneio, e as quadras estão lá, pintadas. E se a gente for esperar pela iniciativa pública, a gente está ferrado. Então, qualquer coisa tem que se unir. Tem que se unir, nós, assim, quem curte, né, e ir atrás das empresas, falar, ó, me dá uma grana aí que eu vou colocar teu nome lá na quadra, e uma coisa ajuda a outra, né, e faz a galera praticar esporte. E uma coisa que eu acho que tem que acontecer também, algo como acontece no... Alô? Não, estamos ouvindo. Ah, tá. Eu achei que tivesse caído de novo. Não, vai lá. Você falou das marcas aí, Neto. Amanhã é quinta, né? Sexta-feira vai ao ar um programa que eu gravei com o Pitivon. Ele é um cara que já foi tenista e hoje... Pode falar de marca? Claro, cara. A gente já falou, vai lá. A gente já falou. De monte delas. Para. Se vocês quiserem patrocinar, que patrocinem, cara. Wilson. Ô, Wilson, paga nós. Paga nós, Wilson. Paga eu, Wilson. Paga nós. Aí... E eu instiguei muito ele na questão do fomento, né? Que marcas como a Wilson está fazendo para o esporte no Brasil? E ele explicou. Podia estar fazendo mais, mas está fazendo alguma coisa. Está incentivando a galera, o pessoal que está em torneio. Começa assim, existem classes de fomentos, né? A classe mais... a mais barata, vamos dizer assim, ele dá um desconto. Outra, ele já vai dar um patrocínio ajudando nas viagens. Depois, uma outra terceira classe, ele dá uma ajuda maior. Então, e eu falei assim, e o que você está sentindo pelo volume? Está se vendendo mais raquetes? Está estagnado? Porque, além de tudo, tem essa crise desgraçada financeira que nós estamos passando, financeira e política, né? E falou, Jefferson, apesar de tudo, não está estagnado, a coisa não está parada, a gente está vendendo mais. Então, assim, por incrível que pareça, nem tudo está perdido. É que às vezes a gente não consegue, isso não é visto, assim, não é perceptível, não é muito perceptível, né? Mas está havendo um crescimento. Na questão de ter um ídolo, eu fiquei sabendo, isso não é oficial, mas eu fiquei sabendo através de treinadores, de pessoas que a gente conversa, que na época do Guga, o número de raquetes, ele aumentou 4 vezes a venda no auge do Guga. Eu tive essa raquete, então, sem jogar. Só que o Brasil não aproveitou isso. Então, por isso que eu acho, na minha opinião, tá, eu acho que a gente não pode depender de um ídolo. A gente tem que... O ídolo ajuda pra caramba? Ajuda, claro que ajuda, né? Você vendo um cara querido como o Guga, como o Meligeni, né? A molecada fica doida e quer jogar também. Sim. Né? Pois mas a questão que eu coloquei não era que a gente dependesse de um ídolo. É que o povo brasileiro, infelizmente, em seu nível de deseducação, eles dependem que alguém informe para eles que esse ídolo existe, que esse esporte existe, e que qualquer um pode torcer junto, jogar junto, fazer junto. E, infelizmente, a gente está refém, na esmagadora maioria do Brasil, a gente está refém disso. Culturalmente, a gente é refém disso. Seria a síndrome do super-homem. Do Salvador e tal. Não, quer ver um exemplo? Ô, Jeff, quais são as marcas nacionais que trabalham com tênis? Que estão aqui ou que são daqui? Não, brasileiras que trabalham com tênis. Olha só, essa é uma pergunta pertinente, porque a gente sempre que remete ao tênis, nós estamos falando de Wilson, a marca que... Por exemplo, as bolinhas. Quais são as marcas nacionais que trabalham com tênis hoje? De criar raquetes, acho que não tem nenhuma. Aí, são todas marcas. Nem as bolinhas. Né, Jeff? Tô falando, fechou. Que patrocina, que faz camisa especial pra tênis, né? Mas a Centauro é loja, né? Exatamente. A confecção dela, né? Faz
Vocês entenderam? Ela coloca o nome, Vocês entenderam o que eu quero dizer? Olha só, ao mesmo tempo que o Anderson está falando que o espaço está disponibilizado, nós não temos uma empresa que fabrica, não temos uma Penalty, nós temos uma Adidas, nada nacional que faça uma raquete, uma bolinha, é o que o Silvio falou, uma bolinha de tênis tem que ser importada, cara. O cachorro morder aquela bolinha, o cachorro morde. Só, eu vou dar um exemplo legal para vocês, o Jeff, o Neto, o Silvio nem sei se tanto, mas a gente que já passou 200, assim... Não, o Silvio também é cascudo. Coitadinho de mim. No início dos anos 80, o vôlei era considerado no Brasil um esporte de elite. Pronto, fechou. É isso aí. Você lembra do Bernard? A geração de prata, né? Geração de prata, exatamente. Quando o Bernard surgiu com aquele saque ridículo de Jornada das Estrelas. Tinha horário nobre. Aquilo empolgou. Eu vou jogar vôlei através dele, inspirado naquele jogo. O do Vale colocou um jogo no Maracanã para... Olha aí, quantas pessoas, né? O Brasil era a União Soviética na época, né? Até popularizar, era um esporte de elite. É só seguir a mesma fórmula para o que você quiser. E quem sabe nesse dia a gente vai ter o nado feminino sincronizado da Ucrânia no Brasil. Não pode. Como o tênis, o Luciano do Vale, ele até tentou colocar também no show do esporte. A Band acho que até passa. Sim. Mas é difícil. É difícil. Então, o Luciano do Vale foi um deus do esporte nacional, em termos de divulgação, aqui, tudo. O Neto, o Jeff, pessoal, o Danilo deve saber, aqui em Rio das Pedras a gente tem um espaço que ele foi muito castigado, assim, que é o poliesportivo. O pessoal, foi um espaço muito bom já, com campo, quadra, e o pessoal usava droga, essas coisas, ficou de lado. E a prefeitura não fazia manutenção, teve um senhor aqui que ele fez uma quadra de tênis para jogar nesse espaço aí. Pegou uma quadra de vôlei antiga, ele com os recursos dele pintou, comprou rede, cercou, plantou árvore e dá uma opção pra molecada. Olha aqui, então ele sozinho faz isso. Senhores, o Almir lá de Osasco tá colocando aqui, deixou um comentário aqui há 24 minutos atrás, mas ainda há tempo que o Almir deixou: o popular de tênis é peteca. Aqui no Brasil, o pessoal joga muito mais tênis de mesa do que o tênis na real, não é? Tô te falando, cara. Sim. Olha, seguinte, é chiclete. Galera, é o seguinte, nós já estamos, mais fácil, nós já estamos atingindo aqui 102 minutos e o programa vai ficar muito extenso. Então, o que acontece? Jeff, você, assim que tá o teu podcast Tenistas em Ação, o que você... vamos colocar aqui, o que você pediria para as entidades públicas, privadas e tudo mais, para que o esporte fosse mais incentivado? Vamos lá. O que você acha que falta para o esporte engajar? Pronto, para a gente encerrar isso aí, vai. Tá. O Pensador falou alguma coisa, falou do vôlei, né? Nessa época aí, o Pensador e galera, eu era do Paraná, né? E lá tinha muitos jogos estudantis. Tinha jogos interclasses, jogos estudantis, jogos da juventude, jogos abertos. Legal. A escola era muito engajada no esporte. A educação física existia. E eu acho que o que falta, o que é esporte e o tênis, o que a gente vê assim, em alguns projetos sociais que é envolvendo o tênis, né? Eu estou falando do tênis por causa do meu trabalho, né? O tênis e a justiça também, e outros países fazem muito bem. Tem que ter ele não vai ser um tenista, mas com certeza o tênis vai ajudar ele ser um cara mais bem sucedido. Só fazendo um adendo, você acha que se o tênis fosse introduzido, igual na minha época, quando handball, ninguém se ouvia falar em handball, cara, foi introduzido, você acha que a introdução na base educacional do tênis talvez traga o esporte para uma maior visibilidade, é isso? Para uma maior visibilidade e vai ajudar também na educação. A gente tem provas hoje em dia que esses projetos sociais que fazem esse tipo de trabalho, eles conseguiram com que a garotada se engajasse mais na escola, tivesse maior performance nas notas
E com isso, o esporte ajuda ele a ser uma pessoa mais sociável, ele lidar melhor com a pressão, ter mais raciocínio lógico, ter mais facilidade com o raciocínio lógico. Então, uma coisa ia ajudar na massificação, na popularização do esporte, e ia ajudar também as crianças no desenvolvimento educacional. Então fica aqui... Não, Jeff, posso fazer um adendo? Que você falou aí de... para engajar os alunos e tal, eu tive essa experiência com um handball. Handball? Falou, eu joguei de handball na minha época de escola, e a gente perdeu para uma escola que ela respirava forte na escola, era só o handball. Os alunos fora da quadra, de gente fina, Sim. O que acontece, galera? Sério, até a conexão já tá prejudicando a gente aqui. É o seguinte. Não, então, o Danilo, teu áudio também do Pensador, tá? Eu acho que a minha conexão já tá ficando ruim. Então o que acontece? Eita! Não, agora é o momento da gente, porque já partimos aqui, a brincadeira já tá indo pra 106 minutos já, isso aqui, ao vivo, e a gente... Foi recorde. Eu acho que foi, recorde do tempo. Quase 2 horas. Olha o Anderson lá. E o tênis pegou muito bem. Não, então, o tênis, o Jeff, olha aqui, espero que você tenha gostado da brincadeira. Toda quarta-feira a gente vem aqui. Pô, você vê, não tem frescurite, não tem nada, é ao vivo mesmo, com participação do pessoal. Fica um abraço aqui pro nosso amigo lá de Osasco, lá, cadê? Que já até fugiu o nome que eu tô. O Almir. Abraço, Almir. Fica um abraço pro Almir, que participou ali pela conversa do Spreaker. O que acontece? A porta está aberta, os microfones estão ligados, o Anderson sabe disso, o Danilo sabe, o Léo, falei que o Danilo sabe, ele caiu, né? O Pensador já tá chutando a porta aqui da geladeira, tá dando bicuda já. Então acontece, isso aqui acontece toda quarta-feira, dentro do possível, toda quarta-feira, desde que eu não esteja estuporado, olha, tô ruim, mas estamos gravando. O que acontece? Você vai ser sempre bem-vindo para introduzir novidades no mundo do tênis, independentemente do teu podcast, que você já é dedicado a isso, um podcast que eu recomendo, Tenistas em Ação, acompanhem lá. Ô Jeff, como é que tá lá? Você está faça o seu merchan aí, você está em qual mídia? Então, a gente está em todos os aplicativos, o site é tenistasemação.com.br, tenistas no plural. E lá a gente tem a proposta de dar voz às pessoas envolvidas no esporte, seja projeto social, treinador, jogadores, alguém que trabalha com tênis ou tem algo a falar, fomentar, espaço aberto. Estamos em todas as redes sociais, Facebook, é só chamar Tenistas em Ação, facinho de achar. E ouça, comente, compartilhe, critique, estamos à disposição. E jogue tênis. E jogue tênis. Vamos lá. Jogue tênis. Anderson, vamos lá. Faça o seu jabá aí do Chorume. Você tá no Chorume e tô vendo que você tá navegando pela internet, pela podosfera toda. Deixa aí seu jabá pra gente poder encerrar. Vamos lá. Anderson. Tá sorrindo. Desculpa, tava sorrindo, ele tava sorrindo. Vamos lá, Anderson. Tênis lá na quadra. Vamos lá, Anderson. Repetindo. Vamos lá, eu sei que você tá no Chorume. Vamos lá, faça o merchan. Vamos lá. Eu tô lá no Chorume com X. Chorume, que é um podcast aí da família brasileira. É um podcast que fala sobre tudo, sobre nada. É um podcast de humor. É um podcast, ouça lá, que vocês vão gostar. Então, beleza. Mas fala o site, pelo menos, chorume.com.br, como é que é o negócio? Isso, chorume com x.com.br. E estão no agregador iTunes e também para Android, né? Tá em todos que existem. Então, beleza. Olha, aqui nós temos 2 membros aí. 2 membros é meio... 2 membros do Doublecast. 2 membros do Doublecast aqui, participando novamente do NetoCast Esportes aqui, que é do Doublecast, que é o colírio dos nossos ouvidos, Eu vou bater nessa tecla. Então, vamos lá. Ou Léo ou Dan, vocês podem dizer aí qual mídia que vocês estão. Vamos lá fazer um merchan aí de vocês pra gente poder encerrar. Vamos lá. Bom, a gente tá aí no iTunes, qualquer agregador aí no Android. Nosso site é o doublecastpodcast.blogspot.com.
Tá lá, tem muita coisa legal. Se você gostar de música, de rock and roll, vai lá, acessa que tem coisa legal. Humor, nossas piadas, sim, é muito legal de vez em quando, né? Vai tendo, né? A gente tenta ser engraçado da medida do possível. Como a gente comenta, faz um podcast sobre rock, todo mundo já conhece as velhas histórias que o Aerosmith vendeu o avião para comprar cocaína e aquela história que o Dave Mustaine foi demitido. Então a gente tenta contar isso de uma maneira mais engraçada, né? Exatamente. Bom, o Megabet vira Megabet, né, pensador? Megabet. Então vocês estão aqui, www.doublecast.com.br, é isso? Doublecastpodcast.com. Você joga no Google lá, Doublecast Podcast, vai aparecer uma porrada de opção, você vai entrar e vai dar muita risada. E de vez em quando aparece no Flash. Os caras já estão no Iplash, vamos fazer. Os caras já estão no Iplash, os caras são biscatinho do Iplash já, os caras são famosos já, cara, pelo amor de Deus. Então vamos lá pro Pensador. Pensador, você tá com os projetos, Som no Caixão, Desleituras, Exadoff, Necrofilmicon, e aí, que mais? E os livros, os contos? Como é que tá, Pensador? Os contos e tudo mais. Pois é, quem quiser conhecer o meu conteúdo completamente duvidoso, basta acessar pensadorlouco.com, você assista por sua livre e espontânea vontade. Se você perder a alma, a culpa não é minha, eu não tenho nada a ver com isso, mas é muito legal se você for lá. O pior que pode te acontecer é você ser expulso da família, mas participe. Mas é bom, né? Dependendo da sua família. Bom, senhores, então, olha, já partimos mais de 110 minutos aqui. E amanhã tem Trax e Acept no Tom Brasil. Vou estar lá, vou estar assistindo. Vou lá assistindo. Watch the Wall e Medusa. Olha aí, pô. Bom, senhores, muito obrigado pela presença. Jeff, o microfone vai estar sempre aberto para você aqui, brother. Não tem edição, essa brincadeira que você tá vendo aqui. Não tem frescurite, certo? Espero que você tenha gostado. Volte sempre que puder. E é isso aí, galera. Até o próximo NetoCast Esportes ao vivo. É isso aí. Valeu. Um abraço para vocês. Fomos.